debate da vida. Que bom ter a sua companhia aqui nos 96,5 pelo vidafm.com.br e também pelo app Vida Play. A partir de agora tem debate da vida e você vai participar junto com a gente. Vai acompanhar também a transmissão ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook e também no nosso canal no YouTube. Eu Tô na Vida. Vai poder assistir ao debate, participar junto com a gente também através do WhatsApp da Vida. Anota aí, ó, 12997472010, porque a partir de agora está no ar o debate da vida com Cláudio Apolinário. Fala, minha amiga Simone, muito bom estarmos juntos. Mais uma semana, segunda-feira, começando a semana e começando animado, né? Começando animado. Segunda-feira tem que começar no pique total, né? Tem que ir pra frente, tem ou seja... aquele sorriso no rosto. Exatamente. Sexta-feira é o famoso sextou, o pessoal já vai dando aquela baixada, final de semana. Agora, segunda semana começou, então é meu desejo a todos vocês que estão nos acompanhando pela Rádio Vida, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana abençoada, seja uma semana de vitória, seja uma semana de regozijo, que Deus possa te abençoar a cada dia. Amém. E segunda-feira, Simone, é o dia do nosso debate político. A gente trata sobre temas relacionados à política. E na semana passada, salvo engano, foi na terça-feira. Acabei de olhar aqui na nossa pauta e foi exatamente isso. Na terça-feira, dia 22, o presidente Jair Bolsonaro ele fez um apelo em seu discurso na ONU, Organização das Nações Unidas, pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. A pergunta é se existe cristofobia e principalmente se existe cristofobia no Brasil. Será que existe cristofobia no Brasil, Simone? Eu acho que não. Você acha que não? Acredito que não. Bom, eu costumo dizer que quem acha... Talvez casos isolados, né? Eu costumo dizer que quem acha não sabe. Eu acredito que não tem, não. Já mudou, né? É isso aí. Bom, a história da igreja ela é repleta de mártires, pessoas que foram ridicularizadas, pessoas que foram mortas, pessoas que foram perseguidas. Inclusive, a Bíblia fala sobre perseguição, que nos últimos tempos a igreja seria perseguida, né? Então, nós vivemos este momento. E até hoje existem países em que não é permitido por lei que se professe a fé cristã, que se professe publicamente a fé cristã. No Brasil, nós temos essa liberdade, né? Ou seja, existe aí, inclusive, por muito tempo, uma maioria católica. Então, a pergunta que fica é essa: será que existe cristofobia no Brasil? O presidente Jair Bolsonaro levanta essa tese aí na ONU, ou seja, teve uma reverberação mundial, e a pergunta é esta para o nosso debate de hoje. Nós queremos a sua participação através do YouTube, do Facebook, do Instagram, /Eu Tô na Vida. Você acredita que existe cristofobia no Brasil? Estou entrando agora, acabei de entrar aqui no nosso YouTube. Você pode também participar, você pode inclusive compartilhar, você pode se inscrever no canal e clicar no sininho, porque aí todas as vezes que nós começarmos o nosso debate, nós vamos ter aí a sua participação, você vai ser notificado do início dos debates da vida. Então o tema de hoje, cristofobia no Brasil, existe? Nós queremos a sua opinião, que você pode mandar também através do WhatsApp da Vida. Sim, você pode mandar a sua opinião pelo WhatsApp da Vida, que é o 12997472010. E já sabe, pode mandar o seu vídeo, que vai ter sempre preferência, tá? Uns 30 segundos aí de vídeo, tá? Grava de ladinho, como eu sempre falo, pra ficar bonito aí, pra você aparecer aí no YouTube, você vai aparecer no Instagram e também no Facebook aqui ao vivo. Olha, deixa eu dar algumas informações para vocês aqui. O Brasil é um país de maioria cristã, 86,8% entre católicos e protestantes. Esse resultado é do IBGE de 2012. Segundo o Instituto Portas Abertas, são 260 milhões de perseguidos pela fé cristã em todo o mundo. Isso dados de 2019. Temos até um ouvinte já mandando mensagem aqui através do YouTube, que é o Cledson Rodrigo, lá de São José, dizendo: bom dia, paz do Senhor a todos. No Brasil não, ou muito pouco, mas no pronunciamento do presidente ele falou de cristofobia no mundo. Mas eu acredito que a gente precisa primeiro definir o que é cristofobia, né? O que é cristofobia? Será que realmente existe? Porque cristofobia, fobia de Cristo, medo de Cristo, pânico de Cristo. Será que isso existe inclusive no mundo, ou o que existe é perseguição religiosa e não apenas a fobia? Nós queremos a sua opinião através das mídias sociais, também através do WhatsApp da Vida. Hoje recebendo aqui no estúdio o deputado Alex
Alex de Madureira e também o Luciano Scala, pastor Luciano Scala, e remotamente o Marco Aurélio de Brito. Os três vão participar conosco hoje, falando um pouco sobre este assunto. Começo pelo deputado Alex de Madureira, apenas para saudação inicial. Deputado, satisfação tê-lo conosco. Bom dia Cláudio, bom dia Simone, bom dia Luciano, bom dia também o Marco Aurélio, né? Marco Aurélio, vai estar correto, conosco também. Correto. Bom dia a todos da Rádio Vida, que estão na audiência desse programa. E esse programa, Cláudio, que virou, para mim, pelo menos o dia que eu não estou aqui participando, eu estou acompanhando, né? Que legal. Porque virou um debate muito gostoso, são assuntos de momento, tanto olha, nós estamos discutindo hoje um assunto que aconteceu essa semana, né? Então, parabéns pela Rádio Vida, por estar sempre antenada a assuntos tão polêmicos, mas assuntos de momento também. Maravilha, obrigado, deputado, pela sua presença. Luciano Scala, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, pastor, bom dia, ouvintes, deputado, bom dia. Cada um de vocês que acompanha agora a programação, quero falar que é um prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante, tão relevante, como também foi o assunto da semana passada, que falamos acerca do Pantanal. E falar sobre este assunto, eu acredito que seja bem relevante, não apenas pela fala do nosso presidente na semana passada, mas por tudo aquilo que nós temos acompanhado no Brasil e fora do Brasil. Maravilha. Conosco também o Marco Aurélio de Brito, que está conosco virtualmente. Marco Aurélio, bom dia, satisfação tê-lo conosco para mais um debate. Bom dia, queridos, bom dia a todos. Fico feliz de poder estar participando aí. Mais uma vez discutimos alguma coisa dita pelo presidente. Nós já estamos acostumados a esse debate via WhatsApp, Facebook, e agora poder esclarecer algumas coisas aqui será muito interessante. Maravilha. Então vamos lá, iniciando o nosso debate, os nossos convidados terão inicialmente 1 minuto e meio para sua posição inicial e depois 3 minutos para explanar o seu ponto de vista e a sua linha de raciocínio. Começo então pelo Luciano, que além de pastor, professor, amigo, filósofo, agora se tornou comentarista político. Fui promovido. É isso aí. 1 minuto e meio, querido. Muito bem. Bom, eu quero dizer que a grande questão gira em torno do conceito. Qual é o conceito, né? Quando nós falamos cristofobia, para muitos cristofobia não é apenas aquele medo, conforme o pastor colocou, mas seria também uma perseguição que finaliza em morte. E de fato, se nós formos pensar que alguém pode morrer por ser cristão no Brasil, pode, mas nós não encontramos casos assim. Acredito que não tenha, pelo menos nos últimos anos, acredito que nós não temos visto algo como isso. Porém, é necessário falar que cristofobia não seria apenas a morte de alguém ser martirizado por acreditar em Cristo ou por pregar o nome de Cristo. Cristofobia está também relacionado àquela perseguição que nós encontramos pela mídia, que nós encontramos também no meio acadêmico e em outros lugares. Então acredito que cristofobia exista no Brasil e em muitas outras partes do mundo. Maravilha, vamos então ao Marco Aurélio, que terá até 1 minuto e meio para fazer as suas considerações iniciais sobre o tema de hoje. Marco Aurélio. Bom, se formos analisarmos bem, não existe uma cristofobia no Brasil, no sentido estrito. Existe aí talvez algumas coisas esparsas, devido também a alguns problemas que nós, cristãos, às vezes criamos em salas de bate-papo, Facebook, discursos às vezes autoritários nessa questão. Quando se fala de Brasil, é claro, o presidente, ele foi até, vamos dizer assim, esperto, né? Ele fez um comentário inteiro para todo mundo, falando de uma coisa geral, mas é claro que ele está apontando para os brasileiros, dizendo que está defendendo uma religião cristã no Brasil. Ele foi, vamos dizer assim, ele foi esperto nessa questão. Então, em relação à cristofobia, acho que não. Agora, que existem algumas atitudes dos cristãos que talvez cause algum desses danos, pode ser que exista, sim. Fala de alguns pastores que nós conhecemos aí na internet, no Facebook, que não conseguem separar as situações, não conseguem perceber como nós temos que ser a resposta de amor de Cristo para essa humanidade. Então, às vezes causa-se isso, mas no geral não existe cristofobia no Brasil. Ok. Opinião dada do Marco Aurélio, vamos à opinião do deputado Alex de Madureira. Deputado, 1 minuto e meio.
Olha, Cláudio, primeiro nós temos que colocar que a fala do presidente foi na ONU, né? Então, ele fez uma fala mundial ali, né? É claro que nós vamos restringir aqui para o Brasil, mas é fato que existe cristofobia sim, né? No mundo inteiro. Né? Nós vemos principalmente nos países islâmicos ou países comunistas que a perseguição aos cristãos ela é real e verdadeira. Nós estamos no século XXI, no ano 2020, e nós vemos essa perseguição sim. Né? É só você procurar. É só você estudar, porque a mídia tenta também não enfatizar isso, ou não trazer essas notícias à tona, é claro. E nós vemos, infelizmente, no Brasil, casos de mídia, da própria mídia, fazer qualquer tipo de perseguição ou alusão. E é bom deixar claro também que a questão de dizer a palavra cristofobia, se você for procurar no dicionário, é aversão ao cristianismo ou aos cristãos. Então é algo avesso, algo contrário, né? Que pode resultar muitas vezes em fatos, há vias de fatos, por exemplo, né? É lógico que no Brasil, graças a Deus por isso, nós não temos visto casos de violência ou até mesmo de morte por sermos cristãos. Graças a Deus por isso. Agora, dizer que no Brasil não existe perseguição aos cristãos, também nós não podemos falar isso. Eu sofro perseguição no meio político. Eu acho que aqui na mesa que nós estamos e com as pessoas que estão nos ouvindo, podem dizer também, cada um aí pode dizer algum tipo de perseguição, aversão ou qualquer tipo de discriminação que já teve por se dizer cristão. Então, cristofobia existe. Agora, existem níveis. Eu acho que em países comunistas, países que são perseguidores realmente islâmicos e outras religiões, infelizmente, que são radicais, existe sim. Agora, dizer que no Brasil não tem, também eu não posso dizer isso. Bom, estamos então com as opiniões iniciais dos nossos convidados de hoje. Nós vamos a um compilado com opiniões, como do historiador Marco Antônio Villa, do jornalista Alexandre Garcia e do pastor Henrique Vieira. O compilado jornalístico de hoje traz discussões levantadas a partir do discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU na última semana. Interessante que se você for para a internet e digitar cristofobia no Google, se você colocar lá cristofobia, você vai ver que o assunto que aparece é o assunto do momento. Ou seja, talvez até então a gente nunca tenha, talvez o presidente, e eu não vou afirmar isso, mas ele tenha cunhado um termo. Né? Ou seja, até antes do discurso do presidente Jair Bolsonaro, nós não ouvíamos falar desse nome cristofobia. Tanto que ao clicar em cristofobia, digitar cristofobia no Google, aparece do lado direito anticristianismo, né? Então aparece uma outra palavra atrelada a esse mesmo teor, mas não a cristofobia em si como termo. Então eu não sei, vou até dar uma pesquisada aqui, mas me parece que foi cunhado o termo aí pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir o nosso compilado de hoje. O presidente fez um apelo para a comunidade internacional pelo que chamou de combate à cristofobia. Segundo Bolsonaro, o Brasil é um país cristão e conservador, e tem na família a sua base. Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Disse, por fim, de cristofobia, não sei, é um delírio extremis, é um caso de internação imediato, né? Porque do que ele está falando de cristofobia? Ele está se referindo a quem? E disse que o Brasil é um país cristão. O Brasil não é nem cristão, nem anticristão. Porque me diga o seguinte, e os judeus? Onde ficam? E os que professam a religião islâmica? E os espíritos? E os budistas? E os ateus? É inacreditável. Isso não está na Constituição. Gente, ele não falou no Brasil. Faço um apelo à comunidade internacional pela liberdade religiosa, ou seja, a intolerância que vigora no mundo inteiro. Né? Inventou uma tal de cristofobia, não existe. Não existe. Relatório da ONG Open Doors. No ano passado, até outubro, começando de novembro do ano anterior, 260 milhões de casos de pessoas com perseguições sérias por motivos religiosos, por serem cristãos. Né? São cristãos, são católicos, são ortodoxos, são batistas, protestantes, evangélicos e pentecostais. Ele não falou em Brasil, falou no mundo. Lá no Chile, faz pouco tempo, queimaram igrejas. Queimaram igrejas católicas no Chile. A gente está vendo toda hora ataque desses grupos islâmicos na África, cortando o braço, degolando,
invadindo missões religiosas cristãs, igrejas, escolas religiosas. Deus acima de tudo é uma formulação, do ponto de vista político, perigosa, violenta e fascista. Ele usa a sua projeção de Deus para impor à sociedade uma determinada moral. Isso esconde sede de poder e arrogância. Achar que ela é única, verdadeira e totalizante e buscar mecanismos de imposição e força para que toda a sociedade se adeque a isso. Então isso tem um dispositivo de vontade de domínio. Na verdade é o próprio Bolsonaro acima de tudo. É a projeção dele acima de tudo. Deus aí é moeda, produto. Deus é Deus. Nós sabemos de onde parte um imenso preconceito contra os evangélicos, é da própria mídia, por razões políticas, né? Na medida que eles veem subindo a expectativa de reeleição do presidente, ficam mais desesperados, né? É como se fosse uma crise de abstinência, né? As boquinhas usuais acabaram. Cortou-se a torneira da corrupção, das estatais, desvios em ministérios. E tem pessoas que viviam disso, né? Então, é a reação. Aí propaga-se toda uma narrativa para não reconhecer a verdadeira causa. Tá aí, por isso que o presidente do Brasil se preocupou. Bom, com esse compilado aqui, eu destaquei aqui alguns pontos importantes, né? O Alexandre Garcia dizendo que já existia cristofobia, e se ressaltou inclusive aí Chile e outras partes do mundo, e ressaltou inclusive que o presidente não falou de Brasil, mas falou de mundo. Me chamou a atenção também aqui, eu não sei dizer exatamente quem foi que disse, né? Porque nós temos 3 pessoas que comentaram, mas a menção dizendo que, usando inclusive a palavra fascismo, dizendo que o presidente, ao falar sobre cristofobia na ONU, estaria praticando o fascismo como um dispositivo de vontade de domínio, tratando inclusive Deus como moeda, como um produto. O interessante é que no final, como ele falou que Deus é Deus, me deu a impressão de ser até o pastor Henrique Vieira. Se a produção depois puder me confirmar se foi ele mesmo. Então, ou seja, o pastor Henrique Vieira está dizendo que a colocação do presidente Bolsonaro é fascismo e que ele estaria usando Deus como moeda. E o Alexandre Garcia finaliza dizendo que é um desespero pela possibilidade de reeleição do presidente Jair Bolsonaro, especialmente daqueles que viviam da corrupção nas estatais e assim por diante. Qual que é a sua opinião? Nós queremos a sua participação através do Instagram, do Facebook, também do YouTube, todos eles /EuToNaVida. É muito importante que você participe conosco. No caso do YouTube, se inscreva no canal, clica no sininho para que você possa acompanhar toda vez que nós iniciarmos o nosso debate. Através do WhatsApp da Vida, 997472010, 997472010, 2010 DDD 12 para quem estiver fora da região do Vale do Paraíba. Volto então agora com os nossos convidados, que terão até 3 minutos para fazerem a sua explanação sobre o assunto. Começo então com o deputado Alex de Madureira. Ô Cláudio, foi bom, né? Sempre você coloca um compilado aqui para nós podermos iniciar realmente o debate. E eu assisti, de todas essas falas que aqui foram colocadas, eu assisti a fala do Alexandre Garcia, né? Do jornalista Alexandre Garcia, que hoje está na CNN. E graças a Deus por isso, porque antes ele não podia falar às vezes o que ele pensava, estando na outra emissora, naquela outra lá, aí hoje ele tem essa liberdade para poder falar. E até eu procurei aqui para não ficar preso ao vídeo da fala dele na CNN, eu procurei o texto, e por incrível que pareça, eu foquei muito no final da fala dele na CNN, e olhando o texto aqui, eles tiraram a última fala dele, que é quando ele diz que nós sabemos, todos sabem, quem faz a perseguição aos cristãos no país usando a mídia. E eles tiraram. Vocês sabem quem faz. Se você assistir o vídeo, né, você vai ver ele falando isso bem no finalzinho da fala dele, mas aqui infelizmente eles pararam aqui quando ele citou alguns países, né, que hoje têm tido perseguição religiosa, como a Líbia, Nigéria, Eritreia, o Sudão, o Iêmen, Somália, que são países africanos que perseguem cristãos, sim. Então eu acho que ele colocou muito corretamente, dizendo primeiro que essa fala do presidente foi na ONU,
né, nas Nações Unidas, e essa fala, é claro, foi uma fala mundial, dizendo a todos os líderes, olha, vamos ficar de olho, porque está existindo no mundo todo perseguição a cristãos. E isso não é de hoje, né? Nós sabemos disso, mas isso tem uma crescente, principalmente em países comunistas, né? Como China, Coreia do Norte, a própria Índia, Paquistão, Irã, Afeganistão, esses países africanos também, infelizmente, as igrejas sofrendo muito lá. Nós conhecemos relatos de missionários que sofrem na África perseguição, igrejas que são queimadas, missionários que são mortos, queimados, têm seus membros cortados. Então, esse fato é muito importante de uma relação mundial. Nesse último minuto que eu tenho para falar, Cláudio, falar do Brasil. Né? No Brasil nós temos sim perseguição religiosa. Eu já sofri, principalmente estando no meio político. E vou te dizer por quê. Alguns têm medo da representatividade política da igreja. E quando essa representatividade aumenta, as pessoas começam a nos olhar com outros olhos. E às vezes, Cláudio, não nos chamam nem para reuniões que decidem as coisas. Não estou dizendo que seja reunião para pensar em roubar alguma coisa ou pensar em fazer algo que seja ilegal, mas reuniões que decidem as coisas. E não chamam as pessoas que são do cunho cristão. Porque acham assim, não, esse daí a igreja já elege, então não precisa chamar para participar das decisões. E hoje, Cláudio, graças a Deus por isso, eu tenho visto que isso está mudando. As pessoas estão nos respeitando mais. Exemplo disso foi a participação que, graças a Deus, eu tive, e agradeço muito a Deus por isso, por exemplo, na relatoria do orçamento do Estado no ano passado. Então, esse orçamento que nós estamos hoje vivenciando no Estado de São Paulo, eu tive a honra de ser o relator no ano passado. Ou seja, um assunto muito importante e foi dado a um cristão. Maravilha. Marco Aurélio, 3 minutos para sua explanação sobre o assunto. Bom, a relação já está sendo aí comentada por todos. Realmente a relação sobre esse jogo de palavras até do presidente, que ele estava falando sobre o mundo todo, sobre essa relação geral, foi para também se popularizar no país, aqui valorizar aí a sua fala. Evidentemente realmente um jogo de palavras político para mostrar para a sua bancada evangélica que ele está de acordo com todas as temáticas do seu grupo. Isso realmente foi uma fala com um duplo sentido, um duplo contexto. Tanto para o mundo, é óbvio que no mundo todo existe essa relação aí de cristofobia em várias partes, mas também no Brasil é uma relação um pouco diferente dessa questão, né? Não dá para se comparar em outros lugares. Mas no Brasil, quando há essa pressão, normalmente é que nós, como cristãos, também muitas vezes acabamos tratando essas formas, né? Exacerbando em alguns contextos. Então, isso prejudica em alguns casos. A relação geral de cristofobia no mundo, desde a antiguidade, existiu. Mas na mesma forma que no século II e século III, depois de Cristo, essa cristofobia muitas vezes era centralizada em alguns lugares, em alguns campos, não apenas quando Roma vai perseguir os cristãos, não era no mundo inteiro, era em alguns lugares. Então acontecia isso. É como acontece hoje. Em alguns lugares tem essa relação de perseguição, mas não no âmbito geral. No Brasil, eu acho que a gente tem que perceber aí as questões. O Brasil é um país que tem um predomínio maior de cristãos no país, né? Católicos e evangélicos. Então, quando existe aí essa fala da mídia, quando criticam tanto assim uma emissora, que a gente tem que reconhecer que é a segunda maior do mundo, ela tem um grande potencial aí para ser a maior emissora do mundo, até justamente pelo tamanho e alcance do Brasil, uma sociedade. Tem alguns problemas, a gente sabe que tem diferenças, é só saber filtrar. Eu assisto vários programas, jornalismo eu assisto lá, não tem problema nenhum, sei filtrar essas problemáticas. Eles apontam erros, sim, na nossa fé, na nossa forma de agir em alguns momentos. Deputados evangélicos, vereadores, governadores também têm seus problemas. É óbvio que tem que ter a representatividade evangélica nesse contexto, no tiro, né? Tenho amigos que são evangélicos, que são vereadores, que são deputados, votei alguns deles, discuto alguns problemas com eles sempre, mas essa questão de perseguição, da forma como o Bolsonaro fala, está muito mais voltado para fora. Mas é aquilo, é um espelho. Eu falo isso para tentar atingir o meu grupo aqui. Agora, quando nós reclamamos de certas discussões no Facebook, de certas reclamações de alguns grupos, contra a homofobia, contra
Mas a homofobia, o cristão, né? Esse respeito tem que haver de ambas as partes. A gente tem que também tentar posicionar e perceber qual é o nosso maior problema. O nosso maior problema muitas vezes está na forma como tratamos os outros. O culto cristão tem todo o direito de pronunciar a forma que você entende, biblicamente, teologicamente, mas isso para fora do campo da igreja tem que ser tratado com um pouco mais vamos dizer assim, de segura, de respeito ao outro. E muitas vezes acontece essa fala cristofóbica em alguns casos por causa desse debate. Eu estou dizendo que a culpa é só nossa, não. É óbvio também que falta respeito do lado de lá. Mas a Bíblia diz que nós é que temos que ser o exemplo, a luz e todas essas questões. Então, nós também temos que perceber onde estão os nossos erros. Mas é óbvio que também tem que haver o respeito de ambas as partes. E quando o Bolsonaro fala isso, evidentemente ele também reconhece que existe um problema lá fora e que também temos que tomar cuidado aqui. Mas eu acho que se houver o respeito e o entendimento, e afinal de contas o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, né? Ok, Marco, vamos ouvir então agora o Luciano Scala, que também terá 3 minutos para sua explanação sobre o tema. Bom, negar a cristofobia é a mesma coisa de nós negarmos que existe racismo no Brasil, nós negarmos que existe homofobia no Brasil, né? Ou em qualquer outra parte do mundo. Então a cristofobia, ela existe. O grande problema aqui é para nós definirmos o conceito cristofobia. O que seria a cristofobia? Não é apenas algo que vai chegar no final à morte. Cristofobia é uma perseguição. Cristofobia é você ridicularizar alguém que acredita em Cristo, ou um movimento que acredita em Cristo, né, que coloca Cristo como centro. Se nós olharmos para aquilo que a mídia faz, se nós olharmos como o próprio deputado colocou no ambiente político, existem outros deputados também que passam por essa mesma dificuldade. Se nós olharmos, né, no âmbito acadêmico, existe sim esse preconceito ao cristão, existe sim esse preconceito para aquele que se diz evangélico dentro desses ambientes. Então, quando eu fiz filosofia, e filosofia é uma área que mexe muito com isso. Então você vai no ambiente onde tem o estudo da filosofia, da sociologia, você se colocar como cristão, você é ridicularizado, você é chamado de manipulado. Se você vai no âmbito científico e se posiciona como cristão, quantos cientistas que são cristãos e eles têm que ficar no anonimato da sua fé. Por quê? Porque se ele se posiciona como cristão, ele ele sofre o preconceito. Então, se nós olharmos por esse viés, nós vamos dizer que sim, existe. Nós não podemos negar isso. Se nós olharmos para vídeos que são postados na internet, se nós olharmos, recentemente teve aquela discussão Portas dos Fundos, tivemos a discussão quando teve o Carnaval. Se nós olharmos para esses exemplos, nós vamos ver que claramente no Brasil existe. Então falar desse tema, o Bolsonaro colocou no âmbito mundial. Mas se nós olharmos para o nosso país, é claro que existe sim, e nós como cristãos, o nosso posicionamento, ele tem que ser um posicionamento esclarecido. Nós não podemos fazer o contrário, que é o perseguir aquele que não é cristão, que também isso é algo muito perigoso. Quando se leva o cristianismo ao âmbito político, pode ocorrer esse risco. Mas também não é o caso aqui no Brasil. Nós vivemos num país livre. Nós vivemos num país que, graças a Deus, a pessoa que tem uma religião de matriz africana, ela não é impedida. Ela sofre preconceito também, mas ela não é impedida de exercer a sua fé. Então, ao meu ver, Cláudio e ouvintes, existe sim esse preconceito, existe sim a cristofobia no nosso país. Maravilha, opiniões dadas dos nossos convidados. Nós vamos ao intervalo e na sequência nós voltamos com o nosso embate, onde os convidados terão a oportunidade, inclusive eu, de interromper. Eu confesso que nesse primeiro bloco eu dei uma vontade violenta aqui de eu já interromper, já fazer algumas considerações, porque foram muito interessantes. Mas agora no segundo bloco é o momento para isso, então nós vamos fazer agora no segundo bloco. Vamos rapidamente ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Da vida 12-9747-2010. Não muda de sintonia. Vida FM. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança?
Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial com passos do que você pode fazer. Primeiro passo: desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente se for uma notícia das mais impactantes, procure saber de onde veio. É algum site conhecido ou um site oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo: confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar o caminho. Terceiro passo: é fato ou é opinião? Não tem nada de errado, não há nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. E quarto passo: se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras. Combinado? O biólogo Átila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida. Tudo de bom! 12-99665-2277. Esse é o telefone comercial da Vida. A rádio que mais vende no Vale. Vida é tudo de bom. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da Vida. E tem você participando junto com a gente também através do nosso WhatsApp. Você manda aí sua mensagem de texto, seu vídeo. Você pode mandar também aí seu áudio respondendo pra gente a pergunta: existe cristofobia no Brasil? O que você acha? Então corre lá, 12997472010. Tem também a nossa pesquisa no Instagram e no Facebook, né, Cláudio? Exatamente, então vamos à nossa pesquisa. Nossa pesquisa diz o seguinte: Facebook e Instagram hoje estão alinhadíssimos. Nunca vi uma pesquisa tão alinhada como hoje. No Facebook, 87% estão dizendo que sim, existe cristofobia no Brasil, e 13% dizendo que não. O Instagram, 88% dizendo que sim, e apenas 12%, só corrigindo aqui, 12% dizendo que não, ok? Então esse é o resultado prévio da nossa pesquisa, mas você pode mudar esse resultado através aí da sua participação nas nossas pesquisas, tanto no Instagram quanto no Facebook. Entra lá no Story, você vai lá e lá tem a nossa pesquisa para que você participe conosco, ok? Se você entrar no YouTube, lá no YouTube tem o link, basta você clicar no link, já te direciona para nossa pesquisa. Você que está nos ouvindo pelos 96,5, se você já sofreu alguma perseguição religiosa, se você já passou por isso, manda para cá, quem sabe você vai nos ajudar aí a mudar o rumo do debate através da sua opinião. Se você nunca sofreu, manda para cá também. O WhatsApp da Vida é o 12997472010. 12997472010. Você pode mandar por áudio, você pode mandar por vídeo, você pode mandar também digitado a sua opinião. Nós vamos compartilhar aqui com os nossos debatedores de hoje. Temos já o Cledson Rodrigo. O povo cristão é um dos mais perseguidos no mundo, principalmente em países comunistas. Vejam o que está ocorrendo na China, onde até as igrejas estão sendo destruídas. Diogo Henrique de São José dos Campos, ele diz o seguinte: acredito que no Brasil não existe cristofobia, mas no mundo existe, com os países comunistas e os islâmicos. No Brasil, o que tem é meia dúzia de feministas e homossexuais que fazem coisas para chamar a atenção. Bom, não entendi a correlação que ele fez aqui com a cristofobia, né? Mas vamos lá. Evandro Gomes: acredito que Deus está no controle de tudo. Nós, cristãos, já somos perseguidos por manifestar a nossa fé. Isso desde que Jesus se apresentou como Filho de Deus. E o Geraldo Reis: no Brasil não tem cristofobia. O que tem é muita mentira do presidente. Isso sim, tem que combater a mentirofobia presidencial. Então tá aí a opinião dos nossos ouvintes. Temos inclusive um vídeo ouvinte, correto? Vídeo ouvinte, que é o Sérgio Luiz, de Ferraz de Vasconcelos. Vamos ouvi-lo. A paz do Senhor a todos.
Pastor Cláudio, nobre, debatedores. Aqui é o Sérgio, de Ferraz de Vasconcelos. Sempre houve cristofobia no Brasil. É que agora, né, todo mundo se julga vítima e perseguido, e tudo é fobia. Nós sempre fomos vítimas. Nunca reclamamos disso, nunca vamos reclamar. Porque a gente acredita num Deus fiel que nos guarda e nos protege, nos livrando de todo mal. E nenhuma perseguição em relação a nós vai fazer com que a nossa fé seja esvaziada. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Tá aí a opinião então do Sérgio Luiz. Você pode também mandar a sua participação através do WhatsApp da Vida, tanto em áudio como em vídeo. Também digitado, mas em áudio e em vídeo, para que nós possamos compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Apenas trazendo aqui o termo, né? Eu pedi que a produção localizasse, e o termo existe pelo menos desde 2013, então não foi cunhado pelo presidente. O termo já existe em 2013, inclusive foi feito um livro sobre o assunto, que é A Cristofobia no Século XXI, entendendo a perseguição aos cristãos no terceiro milênio, um livro de Daniel Chagas Torres. Então, ou seja, não é um termo novo, é um termo que já existe. Se já existe, é porque a percepção quanto a isso já existe também há este tempo. Volto então com os nossos convidados de hoje, pedindo que coloque todos aí na tela, para nós debatermos o assunto. O Marco está defendendo que não, os dois debatedores, tanto o pastor Luciano Scala e o deputado, estão defendendo que sim, que há cristofobia, e a questão chave para nós, eu creio que está na questão da palavra, né? Ou seja, o que cristofobia significa. Conceito, né? O conceito. E o Luciano colocou bem o conceito, que é a questão da aversão, né? Ou seja, ter aversão a alguma coisa. Então, quando nós dizemos, por exemplo, homofobia, não quer dizer que os homossexuais estão sendo assassinados, mas que eles são, de certa forma, perseguidos porque há uma certa ojeriza, né? Um certo distanciamento. Então, dentro desta mesma lógica, é que se constrói o pensamento da cristofobia, ou seja, uma aversão ao cristianismo. Então, a primeira pergunta que eu jogo para os nossos convidados, o Marcos está colocando que não há cristofobia, e foi colocado por um dos nossos ouvintes aqui, eu não li ainda, mas já é capaz de chegar aqui, porque está no YouTube, mas falando inclusive sobre o ambiente acadêmico, e o Luciano chegou a falar sobre isso também. No ambiente acadêmico não há cristofobia? Porque eu já participei de ambiente acadêmico, sou formado, fui formado no Mackenzie, mas iniciei um MBA na Santa Casa. Portanto, a lógica da ciência. Sim. Meu amigo, você falou que é cristão lá, até na minha entrevista para ser matriculado no MBA, porque no MBA faz uma entrevista antes, para ser matriculado, a coordenadora do grupo, ela perguntou o seguinte, falou, olha, mas não vai ser um conflito para você? Então, será que esta pergunta já não caracteriza uma cristofobia? Mas só pelo fato de eu ser cristão, isso vai conflitar para mim? Não entendi a pergunta, né? Então, será que não há isso no ambiente acadêmico? Senhores. Bom, é exatamente isso que nós colocamos, né? Um posicionamento nosso, falando que somos cristãos, existe sim essa cristofobia. Eu falo isso porque quando eu fiz filosofia é uma área que trabalha muito essas questões, né? E existe um lugar, se existe um lugar que tem o preconceito ao ser cristão, aquele que é posicionado, eu quando fui fazer filosofia já era pastor inclusive, e o meu posicionamento como pastor, como alguém que acredita em Cristo, sim, houve essa cristofobia, esse preconceito. Nós encontramos isso também, nós estamos falando do ambiente acadêmico, mas também no ambiente político. Basta ver as nomeações. O presidente fez as nomeações de alguns ministros que são cristãos, né? Como ele gosta de colocar, terrivelmente cristão. Mas o fato apenas de ser cristão, houve essa cristofobia, esse preconceito. E pouco se falou do currículo deles. São pessoas extremamente gabaritadas para exercerem um cargo dessa envergadura de ser um ministro da Justiça, da Educação, e olha o tanto que se falou do fato daquela pessoa ser cristã. Então eu acredito que exista, e dizer que não existe é negar aquilo que está à mostra para nós, tanto na política como também no ambiente acadêmico. Marco Aurélio, você concorda com isso, Marco? Bom, eu fiz graduação, mestrado, doutorado e outras áreas, até filosofia e pós. Eu não tive esse problema, mas também como eu estudei em faculdades, por exemplo, a UESP, metodista, que é protestante, não tive tanto esse problema. A Claretiano, que é uma universidade católica, também não teve essas questões. No pós-doc agora eu estou falando com um professor ateu,
e ele não se restringiu a nada disso. O tema é sobre Clemente de Alexandria e Aristóteles, né? São dois pensadores nesse tema. Também não tive problema com isso. Eu acho que a grande questão, e talvez a pergunta que foi feita a você nesse dia, né, sobre o conflito, é que, infelizmente, muitos cristãos eles não conseguem separar o processo acadêmico da sua fé. Isso acontece. Agora, como eu disse, existe uma relação de cristofobia em alguns casos, mas, no geral, no Brasil não tem, até porque a lei brasileira proíbe esse tipo de coisa. Se você conhece a sua lei, você conhece seu direito. Sobre a questão dos ministros, do Bolsonaro, por exemplo, alguns cristãos aí têm os comentários que acabam prejudicando realmente a qualidade do que é ser um ministro, né? O ministro é para todos, não é para evangélico. Então ele tem que respeitar essa. Mas, ô Marco, vamos lá. Como esse bloco é o bloco das interrupções, até para ajudar no debate, a tua colocação, ela não está de toda equivocada, porque é verdade. Realmente, alguns acabam se posicionando de uma forma equivocada e não tem nada a ver com ser cristão ou não ser cristão. Mas o que o Luciano acabou de colocar são de pessoas que nem tinham tomado posse, só de ser anunciadas que tomariam posse, que seriam cristãs, a imprensa, a mídia e todo mundo já começou a bater. Isso está acontecendo agora, Cláudio. Está acontecendo agora. Por exemplo, o ministro Celso de Mello, do STF, ele comunicou que vai se aposentar agora no mês de outubro. Antecipando a aposentadoria. Ele vai antecipar em um mês a sua aposentadoria. Então, o presidente já tinha falado que iria colocar um ministro terrivelmente cristão, né? É fato. E ao mesmo tempo, hoje, nos comentários da manhã, só para eu terminar aqui, Marco, hoje nos comentários da manhã na CNN, na própria Globo News, em outros canais, estavam dizendo o seguinte: será que ele vai cumprir a promessa? Porque ao mesmo tempo ele disse que gostaria de alguém para ele sentar e tomar uma cerveja. Essa foi a fala do presidente, né? Para bater papo, ele quis dizer, né? Ou seja, resumindo, para ser uma pessoa próxima a ele. Ele quer uma pessoa próxima. Então, é uma prerrogativa do presidente. Ele vai fazer a indicação do ministro, né? A gente espera que seja um ministro que tenha um bom currículo, que seja bem preparado, que esteja um conhecimento jurídico à altura e que faça um bom trabalho. É isso que nós esperamos. Até porque, nas questões dos poderes, principalmente relacionado o executivo, legislativo e judiciário, são poderes representativos. O único que não é o executivo. O executivo você governa para todo mundo, né? O legislativo não. O legislativo é representativo. Tem que representar classe, tem que representar Estado, tem que representar população, tem que representar ideologias. Tem que ter essa representatividade lá no legislativo. Agora, no judiciário, são 11. Agora, se esses 11 também não tiver uma diferenciação entre um e outro, se todos pensarem da mesma forma, também fica difícil. Então é bom que tenha essa guerra de ideias, né? Eu gosto muito da filosofia por isso. Você tem que parar para ouvir o outro e você gerar tem que falar conflito de raciocínio, e tentar, né? Um convencer o outro. Sim. É a arte ali do convencimento. É muito bom isso. E é bom que tenha, sim, um ministro terrivelmente evangélico lá. Marco. Bom, então, é aquilo que eu falei, a gente tem que ter os nossos representantes em cada área, isso está fugindo daquilo que eu comentei. Sobre a questão do ministro ser terrivelmente evangélico, é uma fala que traz alguns problemas, né? Mas a gente entende que o Bolsonaro faz essas coisas, ele fala qualquer coisa lá só para agitar, movimentar e tal. Agora, ser um ministro protestante evangélico não há problema nenhum. A questão é o próprio comentário esses dias aí do ministro da Educação, que é do Mackenzie, que traz um problema sério de interpretação do que é ser o ministro da Educação. O Bolsonaro usar o livro aquele dia no jornal sobre kit gay, tudo isso já é ultrapassado. Quem trabalha com educação sabe que isso daí foi um forjado de ideias, né? Não é uma realidade. Então deixa eu aproveitar então. Professores evangélicos até. Mas deixa eu aproveitar a fala do Marco. Se sentirem envergonhados com isso. Em vários momentos o Marco colocou o fato de ser um discurso do presidente, né? Na sua fala inicial, inclusive, ele colocou que o presidente foi esperto, né? Ou seja, falando de forma geral, mas apontando para o eleitorado no Brasil, para a bancada evangélica, ou seja, como se fosse uma espécie de recado, né? Tô com vocês, me apoiem na próxima eleição. Então, foi essa a tônica do Marco. Vocês concordam com essa tônica? Cláudio, olha só. Estratégia do presidente. Você quer ver que existe cristofobia no Brasil? Vamos lá.
essa frase que o presidente falou lá na ONU. Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. É uma frase que eu contei aqui, tem 12 palavras. E gerou toda essa repercussão. Internacional. Claro, nós estamos falando aqui, mas se você abrir os jornais, se você ver desde o final de semana todo comentando e se falando, as grandes emissoras debatendo sobre isso, a maioria batendo contra. Então não existe cristofobia por um comentário desse do presidente. E outra, ele disse numa reunião da ONU. Ou seja, é uma reunião mundial, onde todos os líderes mundiais ali estavam, se não estavam, estavam representados. Uma preocupação mundial numa fala, em uma frase de 12 palavras, e gerou toda essa repercussão. Mas e aí, vocês acham que tem propaganda do presidente, que ele foi esperto? Então, é difícil afirmar, né? Mas a gente percebe que num discurso de 15 minutos que ele fez essa frase, deu todo esse barulho. Se ele utilizou disso para trazer para ele essa atenção dos cristãos no Brasil, acredito que ele foi inteligente, né? Acredito que ele tenha sido inteligente. Não tem como eu julgar, não tem como eu falar, não, de fato ele fez política ali. Se fez ou não fez, não sei. Mas que é um problema que é verdadeiro no mundo e também no Brasil, isso é fato. Isso não tem como negar. Mas eu acho que também é uma questão de semântica em termos gerais, né? Porque fazer política nós fazemos na casa da gente. Política faz parte do dia a dia, né? Ou seja, política a gente tá o tempo todo, querendo ou não aqui, no programa, tá junto. Sim. A gente faz política. Então, e o próprio presidente, qual que é o problema, Cláudio, o presidente fazer política? O próprio presidente, ele a todo momento, desde o início, aliás, desde o início da campanha, ele sempre defendeu uma pauta conservadora. Ele sempre defendeu e sempre esteve alinhado com os propósitos cristãos, ou pelo menos da maioria. Tem alguns pastores que não concordam, que batem, que preferiam o PT no poder. Então tem essa coisa também. Então, cada um tem um pensamento. Tem um gosta de café com açúcar, outro com adoçante, outro toma sem nada. Então tem que respeitar também o pensamento de todo mundo. Ô Marco, então vamos lá. Vou voltar para você, uma vez que a colocação inicialmente havia sido feita por você, no sentido de o presidente ter sido esperto. Mas isso não faz parte da política, da inteligência política, de você movimentar a sua base, a base de eleitorado conservadora, que inclusive elegeu o presidente? Claro, não há dúvida. Por isso que eu usei o termo esperto, né, ao invés de malandro, por exemplo, mesmo que seja um bom malandro. Mas o esperto também dá essa tônica, hein, Marco? O esperto também dá um tirinho aí. Oi, me ouviu ou não? Deve estar com delay. Não, cortou, O que eu tô dizendo é o seguinte, que o esperto, queira ou não, ele também dá um pouco dessa tônica, né? Ou seja, ele foi esperto, falou de forma geral, mas apontou no Brasil, ou seja, com uma questão tendenciosa. Mas a pergunta que fica é essa: nós não somos tendenciosos em tudo que nós fazemos? Quando eu viro pros meus filhos e digo o seguinte, se for bem na escola, no final de semana a gente vai passear. Eu também não tô sendo esperto, eu tô querendo o resultado, que é ele ir bem na escola para ir passear no final de semana. Então essa esperteza, no bom sentido, ela não é normal? Não, normal, mas eu não falei nada contra nem a favor, só abri um precedente para a lógica. Eu tenho um conceito, tenho uma ideia, eu lanço ela e o meu grupo vai me apoiar, o grupo adversário, que é contrário a ele, vai tentar encontrar outros meios de solução da ideia. Isso é o que a filosofia faz tranquilamente, não há problema algum. Mas essa questão dele é política. A fala dele foi: eu lanço para o mundo e acerto o meu grupo aqui em São Paulo, no Brasil, não em São Paulo, mas no Brasil, para me defender também sobre a relação e mostrar, como vocês, eu tenho uma pauta conservadora e tal. Eu acho que a pauta dele é muito complicada, eu não concordo com 90% das coisas que ele diz e muitas coisas que ele age, mas em compensação a gente tem que respeitar a autoridade do presidente. Eu acho que quando o cristão se reconhece prejudicado, ele tem a lei para isso, né? Os artigos, o artigo 5º, as leis, para falar contra aqueles que falam contra a religiosidade deles. Isso também é um duplo viés, que também defende outras religiões. Isso é muito importante para nós. Sobre olhar o que o presidente fala é muito importante e entender todo o contexto, né? Então, bom, deixa eu ler aqui. Deixa eu ler algumas. Dele, mas em compensação também tem um exagero.
Tá, deixa eu ler aqui algumas opiniões. O Alonso Lenze Júnior diz assim: para mim, o presidente usou o termo cristofobia quando na realidade, nas entrelinhas, quis dizer perseguição aos cristãos, já que em um discurso em nível mundial, em que tudo que ele diz toma proporções gigantescas e negativamente. Temos a China como exemplo maior, em que não se pode de forma alguma professar sua fé e declarar ser cristão. O presidente fez um discurso pisando em ovos, mas para quem sabe ler, um pingo é letra, e o recado foi dado. A Fabiana e o João Carlos dizendo: não existe cristofobia no Brasil, existe sim crentefobia. Pô, interessante aqui a colocação que ela faz, hein? Interessante a colocação que ela faz aqui. O católico é mais respeitado. Então, exatamente. O que ela faz aqui do crentefobia é do evangélico-fobia, né? Ou é respeitado, Marco, ou é deixado de lado, né? Uhum. Na realidade, se a gente pegar a Igreja Católica... 70% da população, né? Exatamente. Eu diria que a Igreja Católica, ela acabou tendo, inclusive, o apoio da mídia, né? A mídia, em geral, aquela segunda emissora, inclusive, né? Sempre deu muito apoio, né? A Igreja Católica. Já os evangélicos, com o crescimento dos evangélicos, se tornou, inclusive, uma guerra, e talvez aí até a colocação aqui feita pela nossa ouvinte, Fabiana, e pelo João Carlos, tenha sentido, né? Na realidade, uma perseguição, Cláudio, contra evangélicos. Levando para muito rápido aqui, só fazendo um paralelo com a própria Bíblia Sagrada, todos aqui sabem que o que motivou a morte dos primogênitos no Egito, na época de Moisés, quando Moisés foi levado até o rio Nilo, foi o crescimento do povo hebreu. Sim, o alto crescimento do povo hebreu. A lógica foi exatamente essa. Estão crescendo muito, estão ficando muito fortes. Logo vai ficar difícil de controlá-los. Exatamente, a tônica era exatamente essa. Então será que isso não se repete agora? E eu penso, Cláudio, que isso vai acontecer no Brasil. Até porque o crescimento do cristão evangélico vem aumentando. Hoje, nós somos Brasil na faixa de 35% declarados cristãos. Estão até criando agora o evangélico não praticante. Exatamente. Que isso é muito ruim também, era algo impensável há alguns anos atrás. Exatamente, mas já é algo que tá aí. O evangélico é participante da igreja, é aquele que vai, frequenta, crê, ora, né, e participa das questões da igreja. Então eu acho que logo no Brasil, né, tem uma pesquisa que diz que até 2030, 50% da população será evangélica. Então os governos municipais, estaduais e federais vão ter que pensar como que nós vamos governar por uma maioria evangélica. Lançar isso aí no ar também. Mesmo porque eu acredito que nessa tônica e nesse rio, naturalmente a representatividade evangélica nos poderes certamente será maior, né? Como já está começando e certamente vai aumentar. Bom, temos aqui a Gisele Jussara, diz assim: cristofobia existe sim. Não há mortes, mas coisas como aquilo que aconteceu no carnaval é sim. Bom, não sei nem o que é, Gisele, me perdoe aí, mas eu não pesquei. Dete... E agora, não consegui entender. A Calbarfil. Seria isso, Dete? Me perdoe se eu estiver errado aqui. Dete. É claro que existe. A Rosimeire, sim. Eu acho que em toda parte onde existem cristãos, existe também a cristofobia. Temos aqui o ouvinte Leandro, que mandou aqui por áudio. Tá fácil aí, Simone? Então vamos lá ao Leandro, que é de São José dos Campos, mandando seu áudio sobre este assunto de hoje. Bom dia, Rádio Vida. No Brasil não existe cristofobia. O que o presidente quis alertar o mundo perante a ONU é que em alguns países asiáticos, países africanos, a cristofobia sim existe e está em ascensão. O que existe no Brasil são formadores de opinião mal intencionados, querendo fazer manobra de massa com a população. Mas cristofobia não existe. Tá aí a opinião do Leandro, de São José dos Campos, por áudio. Você também pode mandar o seu áudio ou o seu vídeo. Se quiser mandar o vídeo, mande ele gravado de lado, ok? De ladinho, como diz a Simone, para que nós possamos colocar aqui, as pessoas te conhecerem. Vai ser muito bom a sua participação, ok? Os assuntos políticos, normalmente o pessoal Cláudio, manda mais texto. Eu vi um comentário aqui no YouTube. Eu tô acompanhando no YouTube aqui também, né?
até para ficar vendo se a nossa imagem tá boa. Aí tem o Rufus, tá dizendo assim, olha, eu já fui perseguido em uma escola em que trabalhei, mas me sentia satisfeito por isso, porque felizes são os que são perseguidos em nome de Cristo. Então, mas é que tá, talvez este sentimento, ele não acaba deixando um pouco de lado a luta contra a cristofobia? Exatamente, mas eu acho que o cristão... Porque é gostoso, não, eu sou perseguido pela minha fé, sim, tá tudo certo. Mas eu acho que o cristão leva um pouco para esse lado também, né? Ele não pode não aceitar a perseguição, não concordar com ela. Ou eu diria que ele não concorda, mas aceita, né? Sim. Eu não concordo, mas eu aceito assim, que é bom ser perseguido. Eu me sinto satisfeito por estar sendo perseguido por Cristo. Sente honrado, né? Exato, mesmo porque honrado. Essa eu acho que é a melhor palavra. Biblicamente, está nas bem-aventuranças, né? Exato. Bem-aventurados que forem perseguidos. Então o cara tá lá feliz da vida. Ele tô perseguido, tá bom demais. Acaba que se torna um mártir, né? Não no termo de morrer, mas o fato de ser perseguido. Mas será que por esse motivo nós devemos deixar de lutar contra isso? Ou seja, a gente ser perseguido, o povo cristão ser perseguido, e aí a gente tem que dividir isso, né? Porque a gente fala em perseguição, cristofobia, o pessoal já leva em consideração a questão de morte, né? Sim. Então aqui no Brasil a gente não tem pessoas sendo mortos, sendo presos por esse motivo. Mas não é só isso, eu acho que esse é um ponto-chave pra gente. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo e voltamos com o terceiro bloco. Nós queremos a sua participação através das mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram /EuToNaVida. Entra lá, estamos aqui, como diz aí o deputado, então a imagem tá boa? Então a imagem ficou boa? Tá boa. Tá boa? Então vai lá, pra você conferir aqui. Bom, o Luciano não pode dizer o mesmo, olha, né? Só. Porque não se chama cabelofobia. Não tem cabelos. Vamos ao intervalo e voltamos já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. O coronavírus obrigou as pessoas a se distanciarem, mas não podemos abandonar pacientes extremamente vulneráveis a vírus, as crianças e jovens com câncer do Hospital GAC. O hospital está trabalhando com força redobrada, equipamentos de proteção e produtos para higienização mais caros e com menos dinheiro de doações. Agora, mais do que nunca, sua ajuda não pode parar. Doe agora mesmo. O melhor remédio contra o câncer é sua generosidade. GAC, Vale do Paraíba. Sintoniza aí. É tudo de bom. A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Você sabia que o ouvinte da vida é o ouvinte mais fiel do rádio? Que tal apresentar a sua empresa para esse público fiel? Anuncie na Vida. 12-99665-2277. Facebook.com/EuToNaVida. É só curtir e compartilhar. Ore pelo Brasil, para que Deus incline os ouvidos, sare nossa terra e nos livre do mal da corrupção, para que tenhamos paz e prosperidade. Ore pelo Brasil, pois do céu virá resposta e transformação do nosso país. Um novo tempo, uma nova história para o Brasil que sonhamos. Ore pelo Brasil, pois é tempo de orar, é tempo de avivamento, é tempo de recomeçar. Deus é fiel e nos ensina que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Ore pelo Brasil. Vida, tudo de bom. E saúde! Olá, ouvintes da vida! Você precisa se alimentar todos os dias de sua vida. Se o momento da refeição for algo estressante, penoso e infeliz, você terá um problema ao longo de toda a sua trajetória. Pessoal, já temos tantos problemas para resolver, hein? Seria muito ruim se a alimentação, algo fisiológico e necessário para a nossa sobrevivência, se tornasse mais um. Sinta o seu organismo. Coma quando sentir fome. Pare quando estiver satisfeito. Escute suas vontades e ceda aos desejos quando necessário. Mas faça isso com consciência. Pare, observa e sinta. Para
Para mais dicas de nutrição, acesse meu blog www.giovanamorbi.com.br e me acompanhe pelo Facebook e Instagram. Cuide da sua saúde, porque a vida é tudo de bom. Até a próxima. Vida e saúde. A vida é tudo de bom. Se tem debate, tem vida. Estamos de volta com o Debate da Vida e você continua lá, ó, participando junto com a gente no 12997472010, mandando seu vídeo ou então sua mensagem de texto ou seu áudio pra gente, participando da pesquisa também lá no Instagram e no nosso Facebook. Será que houve mudanças, Cláudio? Vamos lá, houve sim. Opa! Houve mudança. O interessante é que no Facebook caiu o número daqueles que dizem sim. Então nós temos 83%, de 87% para 83%, então ficou 83% a 17%. Já no Instagram aumentou o número dos que dizem sim, de 88% para 92%. Então 92% a 8% no Instagram. Então a maioria absoluta está dizendo que sim, que existe cristofobia no Brasil. Mas variando aí o número entre as duas plataformas. Você que está nos vendo e nos ouvindo através do YouTube, você pode também clicar aí, ir para a pesquisa e participar conosco, dando a sua opinião. Se você está nos ouvindo pelos 96,5 da Rádio Vida, ou através do Vida Play ou do vidafm.com.br, também entre nas nossas plataformas, /Eu Tô na Vida, tudo junto, Eu Tô na Vida, ok? E participe conosco aí, dando a sua opinião também. Temos aqui várias participações de ouvintes. O Geraldo Teixeira da Costa: a igreja em seu modo geral é perseguida, e esta perseguição, ao meu ver, é perseguição aos cristãos é cristofobia. Então tá aí a posição do Geraldo Teixeira da Costa. Temos o diácono Jesuel Santos, ele diz assim: existe sim. Um exemplo da atual realidade é o caso da Flor de Lis. Estão querendo lançar um filme internacional contando a história. Claro que para atacar a igreja, os cristãos estão no alvo da mídia e do mundo, e por isso existe sim. Bom, então o diácono Jesuel, ele coloca um ponto interessante. Acredito eu que ele não está aqui defendendo a Flor de Lis, né? O crime dela, se houve ou se não houve, vai ser conduzido pela justiça, já lá na Câmara Federal, inclusive já está lá no Conselho de Ética. Muito provavelmente perde o mandato, difícil não perder o mandato, mas o fato de quantas pessoas que assassinaram o marido, né? Quantas pessoas que praticaram o mesmo crime que ela praticou, né? Mas fazer um filme sobre ela, eu me lembro da época que meu pai era deputado federal, né? E se elegeu um camarada que ele era eu não sei se era do PCC, mas era brabo. O camarada era Idelbrando, se não me falha a memória, era o deputado Idelbrando. E aí, assim que ele se elegeu deputado, ele se elegeu para garantir o foro privilegiado. Olha, quando ele se elege, a imprensa caiu em cima e o camarada tinha matado gente até de cortar, assim, de cortar o corpo inteiro do camarada. Não virou filme. Por que agora o da Flor de Lis vai virar filme? Pelo fato de ela ser evangélica? De ser evangélica, com certeza, e usar isso, né, Cláudio, como arma para atacar os cristãos. Então isso demonstra mais uma vez um fato de cristofobia no Brasil. Então tá aí, a colocação do diácono Jesuel acabou nos ajudando aí no debate. Outro fato, Cláudio, que eu estava lembrando aqui, e tem algumas coisas até que o Eliseu me ajuda aqui mandando. Você lembra assim, há muitos anos atrás, as pessoas tinham vergonha, às vezes, ou até não colocavam. Você ia preencher uma ficha de emprego e tinha lá religião. Sim. Tá perguntando a religião. O que vai diferenciar você trabalhar ou não? E tinha evangélicos que tinham medo de colocar, porque se colocasse, às vezes ficava fora da vaga. É verdade, isso era uma realidade. Hoje eu acredito que já diminuiu muito, mas eu também acho, era uma realidade. Porque vem o evangélico, o cristão, acho que uma pessoa mais responsável, mais honesta, eu não sei, né? Mas parte do princípio que se vê a pessoa assim. Sim. Né? Então eu acho que isso mudou um pouco. Tem pessoas que têm opiniões diferentes da minha, mas infelizmente há muitos anos atrás, década de 80, 90, as pessoas tinham medo de colocar religião, porque tinham medo de ser cortadas ali numa seleção de emprego. Pelo preconceito. Pelo preconceito.
E esse preconceito caracteriza-se como cristofobia? Nós queremos a sua participação através, inclusive, do WhatsApp da vida, que é o 12 99747 2010. 12 99747 2010. Nós temos um vídeo ouvinte, o Tiago Ortega, de São Paulo, também vai dar aí a sua opinião. O nosso convidado Marco Aurélio, infelizmente, caiu a conexão. Vamos ver se a gente consegue colocar ele novamente, mas nesse momento estamos somente nós aqui no estúdio. Vamos então ao vídeo ouvinte, Tiago Ortega. Salve, salve, galera da vida. Tiago Ortega indo trabalhar aqui. Eu acho que existe cristofobia sim, porque a palavra de Cristo, ela confronta as nossas vontades mesmo, a tudo aquilo que é errado. E muitas pessoas não querem se sujeitar a essa palavra de Deus. Então existe cristofobia, porque é mais fácil você falar que Cristo está errado, que aquilo que os mandamentos dele manda pra gente seguir, pra gente ser uma pessoa melhor, que vai nos levar para a eternidade, é tudo errado, é tudo contrário. Então eu acredito que existe essa cristofobia no Brasil, meio maquiado, mas existe. Então tá aí, ó, nosso ouvinte colocou a questão de ser meio maquiada, mas existe, né? Então colocou a opinião dele aqui. Nós queremos a sua participação também através das nossas plataformas aí. O Warner, é o Warner, né? De São José dos Campos, eu sempre erro o nome dele, me perdoe, querido, mas é que teu nome é chique demais, né? Sou da década de 90 e nesta época, se falasse que era evangélico, já olhavam com desprezo. Aí, bateu com o posicionamento do deputado aqui. E é exatamente isso, né? As pessoas olhavam e falavam, ih, é crente, é cristão, é evangélico. Outra coisa que nós estamos sofrendo lá na Assembleia Legislativa, Cláudio. Hoje se iniciam os trabalhos lá, sob a proteção de Deus, iniciam-se os trabalhos parlamentares. Essa é a fala, é a frase inicial de abertura, sob a proteção de Deus. E tem uma deputada lá do PSOL que quer retirar isso do texto de abertura dos trabalhos. Olha que loucura, né? Vai mexer com quem está quieto, Cláudio. Quem está abençoando lá os trabalhos legislativos e querem tirar isso. Ah, meu Deus e o do duro céu. É que as pessoas ainda falam que isso é preconceito, que como o país é laico. O país é laico. Então nós não podemos. O país é laico, de maioria cristã. Exatamente. Então, ou seja, é que às vezes a pessoa acha que o fato de ser laico, ele deve ser ateu, né? Negar Deus. E o caminho não é esse. Acredito que por ser maioria cristã, deveria se ter esse olhar diferenciado, sim, pelo fato de sermos maioria cristãos. Eu não vejo problema nisso. Eu não sei sobre a proteção de quem que eles querem que inicie os trabalhos. Às vezes deve ser a proteção de outro, né? Deixa pra lá. Júnior de Guaianazes, sim, principalmente na velha mídia. Pastor Evandro Gomes, bom dia. Sim, no Brasil há perseguição aos cristãos na escola, no trabalho, na vida social, quando você manifesta a sua fé em Cristo Jesus. O Arnaldo José da Silva, infelizmente existe a cristofobia no Brasil, sim. Este fato já era esperado, pois a palavra de Deus nos alerta sobre isso. E vamos ver isso até a volta de Jesus. Então, ou seja, no posicionamento do Arnaldo, ele está dizendo aqui que infelizmente existe sim a cristofobia. Pena que o Marco caiu, mas aí vamos aqui fomentar também o debate nesse sentido. Foi colocado algumas posições, inclusive do Alexandre Garcia, mencionando o fato do crescimento do presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, sai uma pesquisa do Datafolha que coloca ele já aí com 50% de aprovação, né? E naturalmente existe aí meio que um pavor dos setores menos conservadores da reeleição do presidente, né? Inclusive ontem eu estava vendo um comentário do Caio Coppola, que também é da CNN, e ele faz um comentário exatamente nesse sentido, ou seja, que a mídia bateu tanto contra o presidente que automaticamente acabou alavancando a popularidade dele. Efeito contrário. Deu efeito contrário. Hoje ele está com uma popularidade praticamente igual, porque ele se elege com 51% de popularidade, deu uma queda e agora volta para 50%, batendo praticamente os mesmos 51%. Será que essa frase do presidente, claro que estratégica, nós não podemos negar essa possibilidade, porque o discurso político ele é estratégico e tem que ser, né? E não é o discurso político do político em si. Tá aqui o deputado Alex, que é político como carreira, né? Mas a política do dia a dia, a gente fala palavras que são palavras de efeito, obviamente com uma intenção, que é chamar atenção para alguma causa. Agora, mesmo sendo a intenção do presidente Jair Bolsonaro, que quer obviamente ter essa população cristã a seu favor, não é claro que existe uma cristofobia em todos os ambientes que nós vivemos? O senhor comentou aí com relação à política, né? Eu me lembro quando meu pai era político e o quanto ele foi perseguido pelo fato de ser cristão.
inclusive na época pelo Luiz Eduardo Magalhães, filho do Antônio Carlos Magalhães, que eram espíritas e que viveram uma guerra com meu pai lá dentro pelo fato de ele ser cristão. Não, e seu pai, Cláudio, eu posso falar isso porque eu conheço um pouco a história dele, o fato da perseguição dele, porque tinha outros cristãos lá também, e que não foram perseguidos, porque o seu pai se apresentava para o debate. Ele levantava a bandeira. Ele levantava a bandeira e ele não tinha um discurso, vamos dizer assim, eu espero que todo mundo me entenda, ele não tinha um discurso raso. Ele tinha discurso, ele tinha palavra, ele tinha argumento. Então ele não ficava só nas questões, vamos dizer, nas questões bíblicas. Ele ia para a questão da vida da população, né? Não deixando a sua raiz de fé, né, as suas convicções de lado. Ele defendia elas de forma enfática. E isso marcou o mandato dele. Tanto é que até hoje nós ouvimos falar lá do deputado Apolinário. Quando você pega, por exemplo, na Câmara Municipal, foi o último mandato dele como vereador, e ele defendeu as questões como, por exemplo, lei do psil, ele defende a lei do psil relacionada a templos religiosos, não era só evangélico, não, era qualquer templo. Mas, meu amigo, a mídia caiu de pau em cima, porque ele batia, eu me lembro disso, porque ele batia que porque tem um rigor para os templos religiosos e não tem o mesmo rigor para bares, restaurantes, festas. Exatamente. Não tinha o mesmo rigor. Ou seja, na festa eles passavam lá, olhava e ia embora. Na igreja eles iam lá e lacrava a igreja. Dava aquelas multas de não sei quantos R$1.000. Exatamente. Não, a gente fez um comentário, o deputado fez um comentário aqui dessa emissora, né? A emissora é a Globo, eu não tem problema nenhum não. A Rede Globo de televisão. Na época que meu pai era deputado, e ele se coloca com relação a vários projetos, inclusive, e a Globo chegou a sentar com ele e fazer um pedido que era um pedido não muito republicano. E naquele momento ele bateu contra e falou: de forma alguma, não tenho como atender, não vou participar disso e tal. Impressionante. Numa novela depois, me surge um deputado. Numa novela que era pastor e que era corrupto e se envolvia com mulheres da igreja. Então, pô, será que não houve uma cristofobia aí? Ou seja, usando a força da televisão e das novelas para bater em alguém que viveu. Não, e detalhe, não sei se eu falei aqui, que eu já pensei em outra coisa e a minha cabeça voltou. Mas eu falei o nome do personagem? Não. Era o Apolinário. Chamava Pastor Apolinário. Era o pastor Apolinário, que era pastor de uma igreja, que era deputado. Não tem nada a ver. É dramaturgia. Entendi. É dramaturgia. É arte. Pô, será que até não é porque perseguição? Tem alguns filmes, não sei se você já viu, aparece no final lá, qualquer semelhança. Mera coincidência, né? Com esses personagens. É verdade. Essa é uma obra de ficção. Exato. Será que não é cristofobia? Ou seja, uma forma de denegrir, de prejudicar alguém que vai contra os seus valores? Não me Mas eu acredito que a mídia, ela trabalha muito isso, né? A questão das novelas, a questão do humor que é colocado dentro, né, dos canais. E nós tivemos recentemente aquela questão do Porta dos Fundos, que foi um negócio que também teve um efeito terrível, né? E a igreja foi pra cima, criticou, até que teve todo aquele problema. Mas a gente percebe que são os meios que a mídia se utiliza. Porque você coloca, por exemplo, uma cruz no ambiente, não tem problema. Eles criticam pelo fato de ser uma cruz. Mas se eu coloco uma obra de arte que faz uma certa apologia, não tem problema, é arte, né? Mas se eu coloco uma cruz, é criticado. Então a gente vê que a mídia, ela trabalha muito forte em cima disso. Ô Cláudio, você lembra também, você vai lembrar de quando o seu pai defendeu a participação da Marcha para Jesus na Paulista. Sim, foi uma briga violenta. E olha só, simplesmente não é questão de querer por que participar na Paulista. É porque os outros podem e a igreja não pode. Sim, a tônica foi essa, né? Nós queríamos ter os mesmos direitos iguais. Porque o gasto que é feito hoje é a marcha no gay, carnaval, né, LGBT? ou na marcha gay, que é patrocinada pela prefeitura, isso é fato. Subsidiada pela prefeitura. As organizações vão lá, conseguem um recurso da prefeitura para realizar o evento, né? E quebram tudo, tem aquela bebedeira, sai gente carregado, preso. E na Marcha para Jesus não tem nada disso. Não tem sujeira, não tem briga, não tem pessoas bêbadas ali, não tem problema nenhum. Acontece na maior paz, trazendo, abençoando a cidade, abençoando o país. Mas não pode. A marcha não pode ser na Paulista. E aí, será que isso não é cristofobia? Ou seja, não, é só questão de organização da cidade. Mas peraí, mas se está organizado... Por que outros Sim, mas podem? Se a logística pode ir para a marcha gay, por que não pode ir para a marcha para Jesus? Exatamente. Fica um negócio totalmente desconexo. Exatamente.
Bom, temos a opinião dos nossos ouvintes, né? Que é mais importante que a nossa. Vamos lá? Nós temos aqui o Geovan de São José dos Campos. Existe sim. Tem um irmão homossexual e ele é declaradamente odioso aos cristãos. Já fez várias postagens dizendo odiar os crentes. Eu o respeito, mas pergunto, qual seria a repercussão se eu dissesse que odeio os gays? Poxa, belíssima colocação do Geovan de São José dos Campos. Se ele fizer uma postagem dizendo eu odeio os gays, vão dizer que é homofobia, vai apanhar, vai ser linchado publicamente, é capaz de ser preso. Agora, o irmão faz publicações dizendo, eu odeio os crentes. E tá tudo certo. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, é só opinião. Então um é homofobia, mas o outro não é cristofobia. Não, o outro Fica é só opinião. Exatamente. Então, ou seja, na realidade me dá a impressão de que existe algo velado aí. Temos um ouvinte, Marcos, de Itaquaquecetuba, que ele mandou um áudio. Vamos lá, Simone? Bom dia, pastor Cláudio, e a todos da Rádio Vida. Há sim uma perseguição ideológica aos cristãos nos meios acadêmicos e nas escolas públicas de um modo geral. Nós, professores cristãos conservadores, somos ridicularizados por nossas posições. Marcos de Itaquaquecetuba. Eu diria que essa posição do Marcos aqui, ela nos ajuda agora nessa reta final desse bloco do nosso debate. Ele é professor. Tá no meio, agora, né? Não estamos falando nem do aluno mais, estamos falando do professor. Ele é professor, está no ambiente acadêmico, e a posição dele, pelo fato de ser conservador, de ser cristão, acaba sendo ridicularizado pelos outros colegas de profissão. Sim. Isso não é cristofobia? Exatamente, né? Então negar que existe é negar aquilo que está visível e bem visível aos nossos olhos, né? Nós encontramos casos, por exemplo, quando eu não tenho nada contra, mas, por exemplo, quando um homossexual ele é assassinado e por conta de homofobia. Isso dá uma repercussão gigantesca. O país existe passeata, mobilização. Agora, quando nós falamos de uma perseguição a um cristão, parece que não causa o mesmo efeito. Mas eu acho legal, acho que o debate e a ideia que foi lançada pelo presidente, ele nos surge como um grande alerta. O meu pai usava um termo, e que a imprensa inclusive usa, a imprensa não, na verdade aqueles que defendem contra usam, que é a minoria barulhenta. Então, ou seja, os homossexuais, esses movimentos, eles são uma minoria. Não tem como negar, eles são uma minoria, mas eles são uma minoria barulhenta, eles organizados. São organizados, eles vão para o Congresso Nacional, vão para a porta da Assembleia. Entra com ação. Vou citar esse exemplo que você acabou de dar, da minoria barulhenta. Nós tivemos um projeto de lei apresentado por uma deputada do PSOL também na Assembleia, e eu era membro substituto na CCJ. Mas eu vi que naquele momento era importante a minha participação também. Eu me apresentei para participar do debate na Comissão de Constituição e Justiça. Encheu, Cláudio, encheu. Estava lotado o plenário onde nós estávamos fazendo o debate na CCJ de gente de todo tipo. Estava o Tami, a Tami, eu não sei se é o ou a... A Tami, né, tava lá, tinha uma deputada colega nossa lá também que é transexual, que é a Érica, que ela tinha outro nome, agora se chama Érica, e começou a discussão, né? E eu percebi que nenhum dos nossos se inscreveu para falar. Eu falei, meu Deus, e agora? Nós vamos ter que falar alguma coisa aqui. Eu falei, não, eu quero falar. E aí todo mundo já ficou me olhando, falei, o que será que o Alex vai falar? E aí na minha fala, o que eu falei? Falei assim, olha, eu sou obrigado a respeitar vocês, como vocês são obrigados a me respeitar. Agora vocês não podem vir aqui com uma minoria, com o pensamento de uma minoria e querer sobressair a Constituição que é para todos. Vocês estão querendo criar situações e leis para defender uma minoria. Essas questões que vocês estão discutindo sobre perseguição, homofobia e tudo mais, elas já estão previstas na Constituição, que elas defendem todos os brasileiros. Não só quem idoso. Defende todo mundo, defende cristão, defende quem é transexual, homossexual, então defende todo mundo. A impressão que dá é que colocar eles como uma classe especial. Eu apontei pro Tami, falei, Tami, se você está aqui dizendo que você é homem, né? Você tá dizendo que você é homem. Eu sou obrigado a respeitar a sua opinião. Embora. Mas não sou obrigado a concordar com ela.
Eu não sou obrigado a querer fazer o mesmo que você faz. Ao mesmo tempo, você também não é obrigado a concordar comigo, mas você é obrigado a me respeitar, a respeitar a minha posição. Agora, nós não podemos cair no erro de fazermos leis para beneficiar a minoria, onde todos os brasileiros já estão na Constituição brasileira. Agora, aí, lógico, eles responderam, né? Mas a Constituição não é respeitada. Agora você falou então, a palavra-chave. Então nós temos que todos nós juntos lutarmos para que a Constituição seja respeitada para todos os brasileiros e não só para vocês. Mas uma fala como a do pastor, se posicionar perante uma pessoa e falar, olha, eu entendo, respeito a tua forma de ser, de pensar, sua opção, o seu isso pensamento. não tem problema pra mim, mas eu não concordo. Uma fala como dessa, ela vai gerar um negócio diferente se um cientista olha e fala, olha, cientificamente, eu vou explicar aqui, não tem o mesmo peso. Não tem. Se você se posiciona como um cristão que tem uma fala como essa, pronto. Você arrumou um processo, vocês são radicais. Radicais, preconceituosos. Homofóbicos, tá incitando a violência. Essa é a palavra que a gente mais ouve, preconceituoso. Que nós somos preconceituosos, porque nós não aceitamos a condição. Então, mas olha que loucura, né? O senhor falou, me lembrei agora de um outro projeto que meu pai brigou muito na Câmara Municipal, graças a Deus não foi aprovado, em que as igrejas seriam obrigadas a ter um banheiro masculino, um banheiro feminino e um banheiro para homossexuais. Meu Deus. Poxa, peraí, como assim? Mas estavam lá brigando, inclusive um vereador do PSOL. Como é que pode? Ou seja, o mesmo partido que o senhor tem comentado aí. Ou seja, peraí, eu vou pegar o dinheiro do dízimo, do órfão, da viúva, ao invés de gastar em missões, não, agora eu preciso construir um banheiro para homossexuais. Especial. Um banheiro especial. Bom, no geral já é uma aberração. Né? Ou seja, banheiro para homem e banheiro para mulher. Agora, dentro da igreja, ainda queriam obrigar a ter dentro da igreja. Então, quer dizer, e aí meu pai brigando com isso, foi tirado como preconceituoso. Isso é preconceito, tem que pensar em todos. Será que o homossexual não pode ir na igreja? Poxa, ele pode ir na igreja e tem um banheiro para homem e um banheiro para mulher. Até mas não, eu acho que deve ir na igreja para ver exatamente, se liberta, deve ir na igreja. Em nome de Jesus. Temos aqui o Cledson Rodrigues, o presidente é corajoso. Poucos falariam na ONU sobre estes temas. Muitos só querem aparecer e agradar a outras nações. Wilson de São José dos Campos, na minha opinião, existe sim este preconceito, a cristofobia. Mas a palavra diz que aquele que me negar diante dos outros, eu também o negarei diante do meu Pai. Sobre a questão política, palavra diz sobre os falsos, tá um pouco confuso aqui, não estou conseguindo entender a colocação do nosso ouvinte. Mas acredito que o governo Bolsonaro tem sido um dos melhores presidentes, governado como um dos melhores presidentes que tem olhado para o lado cristão. Bom, então tá aí a opinião do Wilson de São José dos Campos. Nós queremos a sua participação através do 12 997472010, 12 997472010 e também através das nossas mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Eu tô na vida. Pena que o Marco caiu a conexão dele e nós não conseguimos mais colocá-lo de volta. Ele mandou até mensagem que estava com um problema no computador dele, que já ele voltava. Então a gente acabou ficando sem um contraditório, né? Uma Cláudio, vez que ele era o ponto oposto. Eu não sei se você viu aqui, eu queria ler dois comentários aqui que nós vamos achei um oposto aqui também. A Jéssica Modesta, ela diz assim: só o fato dos valores cristãos serem atacados na mídia em geral, nas novelas, matérias, etc., bem como no meio acadêmico, demonstra a existência de cristofobia. E aí vem um ponto contrário, né? A paz do Senhor, pastores. Então nós percebemos aqui que alguém que fala a nossa língua, né? Que tem o nosso cumprimento. E está dizendo assim: não temos cristofobia no Brasil. O IBGE mostra 80% cristãos, sendo assim, não podemos dizer que temos cristofobia. Eu tinha batido o olho nele aqui também. Como que é o nome dele? É o Leandro Bueno. Leandro Bueno. Sempre participa dos nossos debates aí, então ele faz um contraponto, né? Mencionando que nós temos uma maioria cristã. Então mas pelo fato de sermos maioria cristã, isso indica que não há cristofobia? Então, aí que por esta minoria, talvez por esta minoria? A palavra e a colocação cristofobia, ela ficaria mais... eu acho que mais fortalecida se ela fosse evangeliofobia. Porque o negócio é com o evangélico. O negócio é com a gente, Cláudio. Isso não tenha dúvida. Porque o católico, né? Eu sou de origem católica, minha família é católica. Falando de Brasil, o católico já alcançou um certo status na sociedade, né? Vamos dizer a verdade, é considerado normal. O evangélico não.
O católico é considerado normal. O preconceito que é feito, por exemplo, eu falo porque eu estudei no ambiente católico. O preconceito que um católico ele tem, a gente vê, por exemplo, no carnaval, que as imagens do catolicismo, né, o crucifixo, as imagens dos santos foram desrespeitados por algumas escolas no carnaval. E também por alguns objetos, como por exemplo um crucifixo no ambiente, né, dentro de uma faculdade ou dentro de uma repartição. Então, nesse fato, o católico ele sofre também. Entendi. Mas no carnaval, salvo engano, eu vi fazendo sobre Cristo, né? Então colocou lá o Cristo crucificado. Aquela imagem de um Cristo crucificado é uma imagem mais utilizada pelos católicos, no caso. Isso, mas colocou um Cristo homossexual. Isso. Então, ou seja... Isso ofendeu todo mundo. E aí? Ofendeu o católico, ofendeu o evangélico, ofendeu quem é cristão. Quem é cristão. Acabou ofendendo todo mundo. Então, boa lembrança. Então foi isso que a irmã colocou lá, agora que a ficha caiu. Que ela colocou lá do ocorrido do carnaval, certamente foi essa imagem do Cristo homossexual, né? Ou seja, um Cristo crucificado que era homossexual. Então, será que isso não é cristofobia? Será que o que estão fazendo não é querendo forçar o evangélico ou forçar o cristão a viver a fé que eles têm? Então, ao invés de sermos laicos e embora de maioria cristã, cada um seguir a sua religião, não estão querendo te forçar a seguir a deles? Então nós queremos aí a sua opinião através do 12-99747-2010, 12-99747-2010, e mais uma vez repito aqui a minha tristeza e infelizmente o Marco ter caído e não conseguir voltar aí. O sinal dele realmente já não estava muito legal, então já vinha picotando desde o início e ele não deve ter conseguido voltar. Para mim era muito importante ter ele porque ele era a voz do contraditório. Isso é muito importante porque fortalece o debate. Cláudio, né? Tava apanhando tanto aqui o Marco que ele resolveu sair. Voltou? Só foi falar e voltou. Só foi falar e voltou. Agora ele vai voltar. Deu certo? Deu certo? Vamos tentar então. Que difícil. E aí, Marco, tudo bem? Rapaz, a gente já tava pensando... Falar como bom italiano, né? Apesar de eu não ser italiano. A impressão que deu aqui é que o Marco tinha fugido do debate, falou, só ele tá apanhando aí. Não, eu não ligo de apanhar não, principalmente quando eu tenho razão. Boa resposta. Mas então vamos lá, meu amigo, você deve ter pelo menos ouvido aí o nosso caminho nesse bloco. Como a gente tá faltando 3 minutinhos só para encerrar esse bloco, eu vou dar esses 2 minutos para você fazer a sua linha de raciocínio aí. Direito. Se puder, feedback rapidinho. Não, o feedback que a gente teve aqui foi, a gente acabou citando o carnaval, por exemplo, aqui no Brasil, em que foi colocado lá um Cristo crucificado e que esse Cristo ele era homossexual, o que acabou naquele momento ofendendo toda a comunidade cristã, independente de ser evangélico ou não, acabaram se sentindo ofendidos. E a gente falou um pouco sobre essa questão da minoria, de uma minoria barulhenta que acaba querendo obrigar esta maioria, né? Falando de Brasil, de maioria cristã, seja ela evangélica, católica, mas essa maioria que acaba sendo muitas vezes achincalhada por essa ou imprensa ou a esse movimento de uma minoria que acaba prejudicando e causando o que a gente pode chamar aí de uma cristofobia, se ela houver. Então, o resumo da ópera é esse, 2 minutos aí para você se posicionar. Então, em relação ao carnaval, realmente existe umas liberdades que acabam se tornando aí abusos, né? Do que às vezes o que é feito contradiz. Ainda que em nome da arte, você tem que pensar no respeito ao próximo, né, ao valor ao outro. A religião realmente traz esse, vamos dizer assim, esse fio, essa tênue problema, né, esse tênue problemática diante de uma questão. Então, o desrespeito tanto da linha contraditória ao cristianismo também deve ser bem analisado. Eu acho também que foi um excesso que tem como a própria religião, a própria lei proibir certas questões. Foi dito aí quando eu estava ainda dentro aí na questão quando eu estava dentro do debate sobre a porta do fundo, por exemplo. Não acho que ali é uma relação que a gente devia nem se preocupar, porque é uma coisa fora do nosso contexto, porque é a arte que, ainda que as nossas... a gente acaba se prejudicando com essa relação, né? Discutindo um tema que nem nos merece, nem cabe, é tão ileso ao nosso religioso. Tá bem ruim a conexão, viu, Marco? Tá picotando muito, eu acredito que pro ouvinte ele acaba não entendendo. Eu não tô entendendo aqui, então pro ouvinte também vai acabar ficando bastante ruim. Não sei se a conexão da tua internet, se há possibilidade de melhorar. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar colocar no note aqui.
Isso, maravilha. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos... aí o pessoal tá até brincando aqui, dizendo que estão perseguindo o Marco, estão cortando ele. Mas vamos fazer isso então. Nós vamos ao intervalo e na sequência nós voltamos com o nosso debate e esse tema de hoje sobre cristofobia. Se você puder, compartilhe com as pessoas que você conhece para que as pessoas possam acompanhar o fechamento do nosso debate. Vamos lá. Daqui a pouco tem o último... Em um mundo cada vez mais globalizado, o que te inspira todos os dias? Em tempos de pressão emocional, o que te motiva a seguir em frente? Para responder essas e mais perguntas que surgem no caminho, o Colégio Inspire ajuda você a se conectar a ferramentas certas. Tudo em um ambiente educacional que une excelência, respeito e cuidado humano. Colégio Inspire. Matrículas abertas para 2021 a partir de 6 de outubro. Colégio Inspire. Conecte-se ao que te inspira. Acione o modo Inspire. Sintoniza aí. É tudo de bom. Sem publicidade, a garrafa da Coca-Cola seria só uma garrafa. Pense nisso e anuncie a sua marca aqui, na Vida. Ligue 12 99665 2277. Vida é tudo de bom. 96.5. Debate da Vida. Estamos de volta e com a última meia hora do Debate da Vida. Como será que está a nossa pesquisa? Deu mudada de novo aí? Meu amigo, hoje o ouvinte parece estar bastante volúvel. Ele vai e volta. Ou na realidade a quantidade de pessoas participando vai mudando o resultado, né? Então, no Facebook 74% dizendo que sim e 26% dizendo que não. Então houve uma diferença aí considerável de pessoas agora dizendo que não há cristofobia. De 17 para 26, embora a maioria ainda está dizendo que sim. No Instagram, 86 a 14. Então 86 estão dizendo que sim, que há cristofobia, e 14 estão dizendo que não. Então, embora aumentou o número de nãos, o número ainda está bastante grande dizendo que sim, que há cristofobia. Nós temos aqui o Oliveira. Ele diz assim: há sim perseguição ideológica aos cristãos nos meios acadêmicos e nas escolas públicas de um modo geral. Professores cristãos conservadores são ridicularizados no meio acadêmico e nas escolas. Luiz Modas, de São José dos Campos, diz assim: cristãos são perseguidos sim. E a Simone de Lima: quantas pessoas morreram no Brasil por serem perseguidas? Quantas igrejas cristãs foram queimadas? Agora, templos de Umbanda, espiritismo, foram muitos. Bom, então é um dado que eu confesso para você que eu não tenho esta convicção de que muitos templos de Umbanda e espiritismo foram queimados e que o cristão não. Embora a gente pegar a história remota lá de trás, catolicismo apostólico romano, realmente havia uma perseguição muito grande. E hoje eu já não vejo mais dessa forma, não enxergo que em pleno século XXI a igreja sendo queimada, porque hoje o crime é muito mais caracterizado, velado, né? Muito velado, e automaticamente isso não acontece mais nos dias de hoje. Mas tá aí a opinião dos nossos ouvintes. O Marco Aurélio deu certo? Vamos torcer agora para ter dado certo. Não sei se você viu aqui do Cledson, tem muitos cristãos que ficam escondidos. Já o saudoso evangelista Carlos Apolinário sempre se expôs. Aí ele completa: o povo cristão precisa se expor mais. O povo cristão é um povo inteligente, porém pacífico. Mas chegará um dia que devemos ir para a rua e mostrar que estamos ligados e vendo tudo que está acontecendo. Eu acredito que só o fato de um debate como esse já nos faz acordar, né? Faz o povo despertar, né? Eu me lembro que quando nós começamos os debates, definimos que segunda-feira seria o dia para discutirmos política, muita gente fez cara feia. Criticou. Né? Muita gente criticou. Não, porque política, eu não gosto de política, e na realidade é isso que acontece, né? Exatamente por a gente não se envolver, a gente acaba sendo prejudicado com leis baseadas em uma minoria. Né? Quando a gente começa a se posicionar, isso muda. Perdemos representatividade, que é isso que nós não podemos nunca perder. Aliás, o que puder aumentar, nós temos que aumentar. E não pensar... Eu tenho um pensamento, Cláudio, que às vezes as pessoas podem não entender. Eu não acho que nós temos que ocupar todos os espaços. Mas eu acho que nós temos que ocupar o espaço que é nosso. Sim. É não abrir mão, hoje, né? 35% da população do Brasil é evangélica, é tido como evangélico. Isso é o censo que diz, não sou eu.
então nós teríamos que ter 35% de representatividade nas casas de leis, nas prefeituras, nos governos estaduais. Mas muitas vezes não tem, exatamente pelo fato de nós entregarmos tudo pro capeta, então, né? Aí a televisão é do diabo, aí ficou pro diabo. Até fizeram um comentário a política desse do aqui, diabo, ficou pro diabo. Aí, enquanto estamos comentando aqui sobre algumas séries de TV, né? Aí um disse assim, enquanto de outro lado tem uma série chamada Lúcifer, que transmite que Satanás é bonzinho. É verdade, Eu nunca assisti, mas já ouvi falar. Ó, eu não assisti porque minha esposa não quis assistir. Desculpa, mas o seriado é muito interessante. Não, então, mas é que tá, eu queria assistir, eu confesso pra você que eu queria assistir, mas minha esposa falou assim, eu não vou dar... Você não vai pro inferno por causa disso. Não, ok, mas a minha esposa falou, eu vou dar moral pra Lúcifer, vou nada. Então, ou seja, queira ou não... E uma pessoa brincou comigo e disse assim, vai que a gente gosta depois. Vai que... Não, mesmo porque mostram... Então eu tô perdido. Mesmo porque mostram um Lúcifer bonitão, né? O camarada bem aparentado e tal, né? A mulherada gosta, né? Olha lá, o pessoal já assistiu aí, gostou? E gostou. Aí, o pessoal já tá se convertendo a Lúcifer, Na tá verdade, vendo? Vai entender, né? A história e tal. Mas que legal, mas vamos lá. É interessante pra você pensar o contexto. Mas vamos lá, vamos então ao nosso momento hashtag, em que nós pegamos palavras na internet conectadas com o tema. E o tema de hoje, cristofobia. Momento hashtag. Momento hashtag. No debate da vida. Então vamos lá, fazendo o cerco aqui. Eu começo então com o Luciano Scala, Marco Aurélio e volto com o deputado Alex de Madureira para finalizar cada uma das rodadas. A primeira palavra que a internet conectou com cristofobia, Nigéria. Faz sentido? Tem conexão? Luciano. Sim, a Nigéria é colocado como um dos países que mais persegue os cristãos, né? Nós temos o Boko Haram lá, que é um grupo muito organizado, que faz uma perseguição terrível a todo aquele que se posiciona como cristão. Então é isso, faz sentido sim. Marco Aurélio? Bom, tem essa questão toda aí, perseguição mesmo. A relação talvez seja porque dentro desse mundo africano aí, os cristãos também fizeram lá as suas perseguições, principalmente os protestantes, com o apartheid e tal, que na Nigéria é uma outra questão, mas realmente existe essa perseguição, é diferente do Brasil, bem diferente. Maravilha, deputado. Olha, não só a Nigéria, eu acho que a palavra ela está muito ligada assim, mas olha, Líbia, Eritreia, Sudão, Iêmen, Somália, são países do entorno ali, né, países africanos, e que têm o mesmo contexto, né, são regimes totalitários, são regimes que tomaram o país, esses países, e eles perseguem sim os cristãos, e muitos deles até se maquiando aí de outras religiões, para perseguir os cristãos. Maravilha. Segunda hashtag conectada com o tema cristofobia. Bolsonaro envergonha o Brasil. A relação que certamente as pessoas que colocaram essa hashtag colocaram foi justamente pelo discurso dele. Eu particularmente compreendi aquilo que ele tentou passar através do seu discurso, mas tem a ver sim com o tema que nós estamos abordando hoje. Marco? Tem a ver, e eu tenho que concordar com esse grupo aí. 90% das vezes que ele fala, ele traz algum problema tanto de retórica quanto de discussões entre os grupos. Eu acho que quando ele resolveu, estava fazendo campanha desde quando foi eleito, ele acabou causando todos esses problemas. Então, ele deveria mais governar, ficar preocupado em falar com a esquerda, falar contra grupos, ficar focando apenas na reeleição de 22, que parece que ele está vivendo um mundo de campanha diária. Ele cria muitos problemas sem necessidade. Sem falar que o Ministério da Economia não tem resolvido nada e outras coisas aí, o Ministério do Meio Ambiente é horrível e outras questões. Maravilha. Deputado Alex. Olha, eu acho que tem a ver sim, porém não concordo também. Eu acho que, aliás, totalmente o contrário, né? Eu acho que o presidente levantou uma questão muito importante, que é uma questão que não é brasileira, uma questão nacional nossa aqui, é uma questão mundial, para que todos os líderes mundiais ali, participando da reunião da ONU, voltassem a sua atenção para um problema tão real que existe no mundo. Maravilha, vamos então à nossa terceira hashtag, Espírito do Anticristo. Luciano. Espírito do Anticristo. Acredito que tenha a ver sim com a temática, porque nós encontramos esse movimento de perseguição ao cristão desde quando surgiu o cristianismo lá atrás, né, no primeiro século. Então acredito que tem a ver justamente com o nosso tema de hoje. Marco?
Bom, é um pouco mais aberto, aí acaba ficando mais aberto a relação, né? Porque anticristianismo talvez, mas o anticristo em si, que seria pessoa, seria um reino, ainda não tem, tem todo um contexto aí. Deputado? Bom, talvez tenha alguma coisa assim. Maravilha. Deputado Alex. Não, acho que tem a ver, sim. Eu acho que isso é uma constante nossa da vida cristã e é a nossa esperança, né? Quando se manifestar o anticristo e as coisas que nós estamos vendo acontecer, é um prenúncio da vinda de Jesus, né? E da segunda vinda. E nós esperançosos como cristãos, como crentes, esperamos Cristo voltar. Maravilha. A última hashtag, Igreja Perseguida. Igreja Perseguida, sim. Tem total relação com aquilo que nós estamos abordando hoje, né? Cristofobia vai também tratar dessa perseguição à Igreja de Cristo na Terra. Marco? Bom, só se for em geral. Ainda não há uma perseguição à Igreja, mas há uma perseguição, talvez, a forma de analisar os problemas sociais, os problemas até religiosos dentro da igreja cristã brasileira. Aí há uma discussão, mas perseguição à igreja agora brasileira, nesse âmbito que o texto e o termo diz, ainda não. Agora, no mundo tem pontos, como foi na antiguidade, pontos importantes que existem nisso. Ok, deputado. Perseguição à igreja sempre existiu e sempre vai existir, né? Isso é bíblico, né? Isso é fato, né? Desde o início, né, na narrativa bíblica nós vemos isso até o fechamento da Bíblia, onde temos prenúncios ainda de coisas que vão acontecer, que é o Apocalipse. Eu acredito que sim, e nós temos sim perseguição à igreja ainda hoje, é claro, e nós temos que tomar um certo cuidado com isso, de que quando vem a calmaria ou quando nós achamos que está tudo calmo, pode ter certeza que tem coisa escondida aí. Maravilha, nós temos então aí as colocações feitas pelos nossos convidados com relação às nossas hashtags, e agora nós vamos à nossa dica cultural, que são as dicas dos nossos convidados sobre aquilo que você pode se aprofundar neste assunto. Vamos lá. Debate da vida. Dica cultural. Então, na nossa dica cultural, agora eu inverto e começo com o deputado Alex, vou ao Marco e no final o Luciano Scala, que vão dar aí as suas dicas de leitura, dicas de documentários, aquilo que pode te ajudar a aprofundar mais no assunto de hoje. Deputado Alex. Olha, tem um livro que eu li já tem um bom tempo e eu pensei em trazê-lo hoje para falar sobre ele, é de Charles Sheldon, Em Seus Passos, o que Faria Jesus. É um livro muito gostoso de ler, Cláudio, eu não sei se você já leu, narra profundas mudanças quando um pastor desafia a igreja. Sim. Ele diz assim, a partir de hoje nós vamos viver como se Jesus estivesse vivendo a sua vida, como se ele estivesse andando os seus passos. Então você, em todo momento que você for fazer alguma coisa, você se perguntar a você mesmo, o que Jesus faria numa situação como essa? Então é uma pergunta que eu deixo para você hoje aí, e é a indicação desse livro, Em Seus Passos, o que Faria Jesus, de Charles Sheldon. Maravilha. Marco Aurélio, a sua dica cultural de hoje? Eu estava tentando encontrar o livro que eu deixei aqui para eu comentar, que é Deus Mandou Matar. É uma relação de que nós, já como cristãos, já que estamos falando de perseguição contra nós, ver o nível de perseguição, então, contra os outros que o cristianismo já fez, o que é essa relação de perseguição religiosa, todo esse contexto, ele apresenta aí esses níveis aí. É importante perceber também aí, quando nós falamos sobre essa perseguição, que a nossa perseguição ainda é na relação do mundo das ideias, do debate. Então isso tem que ser vencido, já que estamos nesse nível ainda, tentar vencer nesse nível, né? A gente está falando de uma perseguição que o Bolsonaro fala, talvez num âmbito muito maior, de proibir cultos e outras coisas. Então, primeiro tem que entender o que é esse Deus mandou matar, o que isso quer dizer? Contrário à fé, contrário à realidade, o apartheid mesmo, a perseguição aos negros, a escravização deles, a obrigação ao culto cristão. Então, teve também essa retaliação posterior. Por isso que nós, como cristãos brasileiros, precisamos perceber qual é essa dimensão e tentar, no debate, no respeito, aproveitando a lei brasileira. Marcou, mas vamos lá, você já foi para consideração, você já foi para consideração final, agora é só dica cultural, já você conclui. Desculpa. Você conclui. Luciano Scala, dica cultural. Deus mandou matar. Tá, eu vou deixar como dica a Cristofobia do século XXI, Daniel Chagas, e eu escrevi uma obra 2 anos atrás
por amor à sua palavra, e nesta obra eu cito missionária irmã Dorothy Stang, que morreu aqui no norte do nosso país. Eu cito Dom Oscar Romero e cito também Martin Luther King, que foram mártires, né, cristãos, que morreram pela causa de Cristo. Então acredito que é uma obra, não é porque eu escrevi não, mas eu indico para que o nosso ouvinte possa também ler e ser abençoado. Bom, mas se você que escreveu não gostou da obra, aí lascou, né? Não, então, eu gostei, eu estava no momento inspirado. Maravilha, vamos então às nossas considerações finais. Começa com o deputado Alex de Madureira, que vai fazer aí o seu fechamento. 1 minuto e meio a 2 minutos, deputado. O senhor está com a palavra. Cláudio, primeiro agradecer, né, a todos os ouvintes da Rádio Vida, agradecer esse espaço que a rádio tem oferecido à população de São Paulo, do estado de São Paulo, vamos falar, e de todo o Brasil, porque quando você entra na rede social, né, quando você vai para o YouTube, quando você vai para o Instagram, para o Facebook, você acaba virando uma referência mundial. Sem Todos dúvida. podem acessar, não só aqueles que estão nos ouvindo pelos 96.5 da Rádio FM. Agradecer a você, agradecer mais uma vez o convite e dizer que essa fala do presidente eu acho muito importante. Foi uma fala mundial, foi uma fala de uma preocupação que existe no mundo hoje, né, essa perseguição aos cristãos no mundo, e não deixando, claro, de deixar um recado, como na análise nossa aqui foi bem visto isso. Ele deixou um recado para o seu eleitorado, para o eleitorado conservador, para os cristãos brasileiros, que são maioria sim no Brasil hoje. Tá ótimo. Vamos então ao Marco, que também terá aí os seus 2 minutos, até 2 minutos. Não, deputado, primeiro as suas redes sociais. O pessoal te seguir aqui, lá, eu vejo claro. eu te sigo. Eu te sigo e vejo você bastante ativo aí nas mídias sociais. Obrigado. Eu tento, Cláudio, eu tento fazer o seguinte na rede social, demonstrar um pouquinho do que a gente faz. A rede social, no seu caso, acaba sendo uma prestação de contas do mandato, exatamente. Né? A gente não coloca tudo, né? Porque não tem como você colocar tudo. Tem reuniões, às vezes, que você participa, ou tem situações que você vive, que você acaba não colocando. Mas, no modo geral, eu tento prestar, assim, um relatório, prestar contas do mandato através da rede social, que é a Alex DE Madureira, Alex DE Madureira, tanto no Facebook como no Instagram. E vou abrir agora um canal também no YouTube. Que legal. Para falas e comentários, tanto políticos como cristãos também. É o seu primeiro mandato? Primeiro mandato na Assembleia Legislativa, se Deus quiser. Amém. Obrigado, deputado, pela sua participação. Marco Aurélio, então, até 2 minutos para suas considerações finais e também os seus dados de contato. Bom, aquilo que eu falei, a gente tem que perceber aí a dimensão desse problema nacional. A fala do Bolsonaro foi direcionada a seu grupo, não foi uma fala que coesa, na verdade. Ele falou muitas mentiras entre as suas falas, é algo que a gente não vai discutir, mas sobre a cristofobia ele fala de um âmbito geral. O Brasil é uma relação que a gente ainda tem que perceber o discurso, porque o problema ainda está muito mais naquela retórica que o cristão fala e que os outros debatem com, e que nós temos que ter essa habilidade. Eu lembro de uma história sobre Agostinho de Hipona, que eles quiseram até proibir dele debater, porque a retórica dele era perfeita. E se o cristianismo é uma religião inteligente, os seus debatedores têm que ser inteligentes e ter uma retórica perfeita. Então, se ainda estamos no âmbito do debate, o cristianismo tem que se posicionar de forma inteligente dessa forma. Então, a cristofobia no Brasil é muito esparsa ainda. Os problemas que foi citado aí, como a Dorothy, King, eram muito mais questões políticas do que cristofobia na questão. Não, na verdade, nem tinha cristofobia nessas questões. Então, nós temos que perceber as diferenças. Entendo que nem o seriado do Portas do Fundo trouxe uma questão, mas a questão é deles, o cristão nem precisa assistir isso, é uma relação com a arte. O carnaval tem lá as suas questões, que aí é uma festa do povo, então entra muito no meio também do cristão, mas é outra relação com a arte que a gente tem que pensar bem aí, quais são os direitos e os deveres, o que a lei diz em si. Na questão cristã, da religião em si, a fala da cristofobia, ela não é tão latente assim, ela tem algumas questões esparsas que nós temos que perceber ainda. Por enquanto eu não vejo uma cristofobia no Brasil, nesse sentido aí, amplo como o Bolsonaro quis postular. Ele só quis defender mesmo o seu lado político nessa questão. Maravilha. Seus dados de contato, Marcos? profmarcobrito@gmail.com. Aí o Instagram e o Facebook são as mesmas. É o mesmo arroba Prof. Marcos Brito. É o mesmo arroba. É Marco ou Marcos? Marco.
Marco Brito. Um só. Deus fez um só. Maravilha, querido. Obrigado pela sua participação. Luciano Scala, 2 minutos para suas considerações finais. Mais uma vez, quero agradecer esse espaço, a oportunidade de estar aqui debatendo de um tema tão importante. Falar de cristofobia, falar de uma realidade em nível mundial e também pensar nessa questão no Brasil. Então nós podemos dizer que no Brasil tem ocorrido, sempre ocorreu e tem ocorrido sim a cristofobia. Quero agradecer a todos que puderam acompanhar o debate. Espero que as nossas reflexões, o nosso posicionamento possa ter colaborado com o seu esclarecimento, ter te ajudado a pensar acerca desta temática que é importante para nós que somos cristãos. Bom, para falar comigo nas redes sociais, estou no Facebook, no Twitter e no Instagram, Luciano Scala, ou pelo meu WhatsApp, que é o 011 96424 2661. Maravilha, obrigado então pela participação de todos vocês. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, nós temos aqui várias participações dos nossos ouvintes, né? Tem até o Rufus brincando aqui que o Marco estava aproveitando o tempo que ele ficou fora do debate, né? Mas todos os nossos convidados aqui têm sempre a oportunidade de falar. Pena que o sinal dele caiu e realmente acabou ficando bastante distante aí de ele defender melhor as suas ideias, mas eu creio que ficou claro o posicionamento dele. Bom, pessoal, esse discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro, a primeira coisa que nós vamos entender é que, como um chefe de Estado, é óbvio que tudo que ele fala dentro de uma assembleia da ONU são informações relevantes, são informações importantes e principalmente que tem um objetivo. Então nada que se fala foi impensado, tudo que se fala foi pensado. E é óbvio que não dá pra gente tapar o sol com a peneira e imaginar que o presidente fez esse discurso simplesmente pensando lá fora e que ele não teria pensado nas questões políticas de apoio e assim por diante no Brasil. É óbvio que é natural para qualquer pessoa que está em um poder, qualquer pessoa que exerce uma função de liderança, é natural que se pense nisso. Agora, é importante também, e eu tenho falado muito sobre isso nos programas em geral, quando falamos do presidente Jair Bolsonaro, que nós precisaríamos conseguir, eu sei que é uma luta, mas nós precisaríamos conseguir fazer essa análise sem o viés ideológico, sem o viés protetivo daquilo que nós acreditamos. Porque é natural, uma pessoa que ela não está satisfeita e ela não acredita nas bases, nos pilares, nas premissas defendidas pelo governo Bolsonaro, tudo que ele disser, tudo, sem exceção, vai ser negativo. Não tem uma coisa que ele vai dizer que a pessoa vai dizer que é boa. Por mais que ele diga alguma coisa que seja boa para aquilo que a pessoa defende, a pessoa vai dizer, tem alguma coisa por trás aí, fica esperto, ele não é assim. Então, quando nós temos uma predisposição de raciocínio e nós acreditamos em algo, é natural que a gente acabe analisando aquilo por uma lente, por uma ótica daquilo que nós acreditamos ou deixamos de acreditar. Eu tenho, obviamente, dentro do meu posicionamento, eu tenho as minhas ressalvas com relação à esquerda, com relação aos pensamentos de esquerda. Então é natural que num primeiro momento, quando eu ouço alguma fala do presidente Bolsonaro, você já olha com olhos menos críticos do que aqueles que são de um viés mais de esquerda. O que não tira de mim o direito de fazer uma análise crítica. Ou seja, eu também não sou a favor daquele negócio meio da boiada. Não, então tudo que falar também eu sou a favor. Não é por aí. Eu acredito que a gente tem que fazer um meia-culpa, a gente tem que fazer uma avaliação. Então, quando eu ouço o presidente falando sobre cristofobia, é óbvio, eu que trabalho com a igreja perseguida, com a questão lá do Ministério Portas Abertas, a nossa igreja, a nossa comunidade apoia a missão Portas Abertas, e é um trabalho lindo com relação à igreja perseguida. Então é natural que quando se fala sobre cristofobia, e o discurso do presidente falou sobre mundo, naturalmente os nossos olhares, o meu olhar já foi para lá. Agora, quando nós olhamos para o Brasil, e esta foi a tônica e o tema do nosso debate, é impossível eu dizer que não há. Eu posso dizer que não há tão velado como acontece lá fora. Mas que há uma certa perseguição, ainda que ainda de uma forma muito emblemática, uma forma meio que panos brancos, panos lisos, mas que há.
Se a gente verificar dentro das escolas, dentro das faculdades, e eu fiz um comentário com relação ao meu MBA em neurociência pela Faculdade de Santa Casa, e não teve jeito, não foi só na entrevista, não. Quando chega dentro da sala, você percebe alguns comentários de alguns professores que são direcionados, que são dirigidos, que são para constranger. Como eu sempre fiz uma divisão entre o ambiente acadêmico, eu estou aqui para aprender, eu não estou aqui para criar polêmica, eu não criei problemas. Mas tinha um outro evangélico dentro da sala, também pastor, e que ele começou a criar embate com a professora. Ele começou, não, professora, mas eu não concordo, porque a Bíblia diz, mas a Bíblia, você acredita em Bíblia? Isso é ridículo. E usavam palavras terríveis, palavras que se você fala, não, vou entrar na briga aqui, o negócio ficaria ruim. Mas que existe, existe. É impossível a gente tapar o sol com a peneira e achar que não existe. Desde que a gente entenda que cristofobia não é ir lá colocar fogo na igreja. Cristofobia não é ir lá colocar os cristãos ajoelhados numa praia amarrada e cortar a goela abaixo. Não é isso. Cristofobia é aversão a Cristo, é aversão àqueles que são simpatizantes da causa de Cristo. Assim como homofobia. Num primeiro momento, quando surge o termo homofobia, eu fui radicalmente contra. Não, que homofobia? Não existe homofobia. Homofobia é medo de homossexual. Eu não tenho medo de homossexual. Eu convivo com homossexual em qualquer momento. Qual que é o problema? Pô, mas você dá a mão pra ele? Claro que eu dou, não tem problema nenhum aí. Qual que é o problema? Cumprimentar, ter relacionamento, ter conversas que sejam conversas amistosas, não há problema nenhum. Então eu não concordo com o termo homofobia. Só que depois se consagrou que homofobia não era só o fato de você ser contra, ser radicalmente contra, bater, brigar com o homossexual. Não, só o fato de você ridicularizar um homossexual é considerado como homofobia. Então se a homofobia está correto, então cristofobia também está. Se eu acredito que existe homofobia no Brasil, então eu tenho que acreditar que também existe cristofobia no Brasil. Porque por mais que não seja a agressão, o bater, só de falar mal, só o fato de ridicularizar num carnaval, colocando lá um Cristo homossexual, isto é cristofobia. Pegar lá um crucifixo e enfiar no ânus de uma pessoa e dizer que isso é arte, poxa, isso não é arte. Isso é maldade, isso é cristofobia, isso é perseguição, isso é ridicularização. Então dizer que o Porta dos Fundos, claro que é a minha opinião, dizer que os Portas dos Fundos apenas fez arte, faça a mesma arte com homossexuais para ver o que acontece com o Porta dos Fundos. Mas vem todo mundo de pau em cima, quebrando tudo, dizendo que é um absurdo, isso é homofobia, vai ser processado. Então, ou seja, nós podemos chamar um cristão de cristãozinho, mas se chamar um homossexual de gay, já fala, opa, peraí, é homofobia. Então vou repetir para vocês. Se há homofobia no Brasil, também há cristofobia, é impossível, não tem como negarmos. Nós somos sim perseguidos, sempre fomos perseguidos. Claro que no nosso sentimento ainda bate um sentimento de alegria, de falar, estou sendo perseguido pela causa de Cristo e bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por amor do meu nome. Então tá tudo certo, mas que é impossível dizer que não há. Porque, vamos pegar na lei do psil, que nós falamos aqui durante o programa, se você pegar na lei do psil, se você for uma igreja evangélica, se você tiver lá acima de X decibéis, já vai lá o fiscal e multa. Do lado tem um bar, tem um boteco tocando pagode, tocando tudo, lá pode. Então, peraí, não é cristofobia? Não é perseguição? É claro que existe. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. E nós precisamos, no que diz respeito ao reino, nos posicionarmos. Sim, colocando representantes na Câmara Municipal, tem eleição agora. Colocando representantes na Câmara Municipal, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Federal. Por um tempo eu era contra a tal da bancada evangélica. Eu era contra, mas não tem nada de ser bancada evangélica, a gente tem que defender o interesse do povo. Mas hoje eu olho e falo, peraí, estão defendendo os valores da causa evangélica. E qual é o problema disso? Não tem lá a bancada ruralista, não tem a bancada da bala, não tem a bancada homossexual. Por que não ter a bancada evangélica que vão defender os princípios cristãos? Então, queridos, se atentem a isso, abra os olhos. Infelizmente, a gente acaba fazendo análises baseadas no nosso viés político partidário. Como eu não gosto desse, eu não gosto daquele, tem ou não tem. Mas se nós analisarmos friamente, se há homofobia, há cristofobia. Resultado final da nossa pesquisa, 78-22, a maioria está dizendo que sim, que há cristofobia no Brasil, e no Instagram 87-13, ou seja, a absoluta maioria está entendendo que sim, que há cristofobia. Eu confesso que eu também entendo que sim, não de uma forma velada como nos países lá de fora, mas que há, e nós precisamos estar atentos a isso, inclusive orar pela nação brasileira, orar por tudo que está acontecendo, independente se o discurso do presidente foi político ou não, o que importa é que há, e a gente precisa estar atento a isso. Vamos ao nosso Word Cloud de hoje, vamos ver se ele já está aí disponível. A primeira
primeira palavra mais citada, existe sim. A segunda mais citada, a perseguição aos cristãos. A terceira, manifestação da nossa fé. Então foram as 3 palavras, as 3 frases mais citadas relacionadas ao tema de hoje. Todos na tela, para nossa despedida. Então todos na tela aí, deputado. Na telinha lá, dando tchau para todo mundo. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela participação de cada um. Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play. Toda sexta, 11 da manhã, tem um papo descontraído, diferente e edificante. Papo Tudo de Bom, com Cláudio Apolinário e Carlos Apolinário Júnior. Só aqui na Vida. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo.